no YouTube, só que se alguém tiver algum problema, a gente não precisa botar para todo mundo ver no YouTube, pode colocar só para quem tiver o link, tá? Então me avisem se tiver algum problema. Então, outra coisa, né? Aqui nessa apresentação eu coloquei simplesmente uma introduçãozinha, porque nem todo mundo aqui do grupo é da FURG. Vocês devem ter notado isso já, né? Lá pelos números do pessoal, e tem gente de fora do Brasil, tem gente de fora do estado, aqui do Rio Grande do Sul, então eu resolvi fazer mais ou menos o que é a Faculdade de Direito da FURG, porque muita gente não conhece, né? Então, eu só quis colocar mais ou menos onde é localizado, é meio óbvio, né, por causa do nome. Mas vocês podem conferir outros eventos abertos que eventualmente a gente vai estar também colocando lá no grupo. Coloquei um esses dias, que é promovido por um grupo, acho que novo também, de pesquisa aqui, da FURG, que também aparentemente é aberto, né, pelo que a gente tinha visto, que é aquele sobre direito e marxismo. Eu esqueci o nome, peço desculpas, se alguém estiver participando pode me ajudar. Mas ele é recente, e o pessoal está fazendo umas atividades bem legais, né? Vai ter um evento grande com o professor da USP, o professor... É, esse é o evento, né? Crítica do direito e marxismo no pensamento de Alisson Mascaro. Mas, eu não sei se fala assim o nome dele, qualquer coisa me corrija. Mas, eles também têm um grupo de pesquisa que vai se reunir semanalmente. Não lembro se eles já definiram um cronograma, porque eu não estou a par disso, mas eu posso encaminhar vocês para a minha colega que trabalha com esse grupo. Caso alguém seja interessado, eles vão se reunir semanalmente, provavelmente que nem nós, porque é nos sábados. E eles lerão o Capital, do começo. Não sei se é o fim, porque talvez não sei como eles vão fazer, né? Mas é um livro bem comprido, mas enfim. Aqui eu só queria destacar os websites que vocês podem conseguir outras informações, além do SINSE, que é onde tem os encontros abertos. Nós vamos ter também a MPU da FURG, que é a Mostra de Produção Universitária. Ela é aberta, então, tanto para ouvinte quanto para apresentador do trabalho. Infelizmente, agora já acabou o prazo, mas a gente sempre manda, né, e vai continuar mandando no grupo quando a gente souber desses eventos aqui pela região ou por outros lugares que nós possamos participar. Vocês vão notar que a gente tem uma ênfase aqui no grupo em iniciação científica e promoção de pesquisa, né, na área de teoria do direito, claro. Então, sempre que vocês estiverem com algum projeto, vocês podem trazer ele para o grupo. Se não quiserem trazer para o grupo, pode falar comigo, com o João, a gente adora ficar a par. E também, se quiserem nos mostrar alguns materiais que a gente gosta de, pensa, né, que gosta de colocar no site, essas coisas que os membros do grupo estão fazendo. Então, fiz a minha dissertação, né, e agora terminei. Gostaria de vocês colocassem no site ou algo assim, porque a gente gosta também de divulgar as atividades de pesquisa, acho que é para isso que serve o site institucional, né? Então, pode nos avisar. Até para não parecer só um site de autopromoção meu e do João, que a gente não aguenta mais ver só o nosso nome lá, né? Um dos nossos membros, por exemplo, já mandou um texto, a gente está para revisar ele juntos, e sempre acontece, a gente revisa, quando eu escrevo algo, o João também revisa, e a gente manda para mais eventualmente alguém que esteja interessado em revisar. Então, essa ideia de troca, a gente gosta bastante não só de priorizar a iniciação científica como uma atividade isolada, né, mas como uma atividade que a gente faz também em conjunto, né, é o que a gente acaba fazendo aqui no grupo. Vocês vão notar que nós temos também o foco em estudo, para quem não tem visão de fazer iniciação científica, a gente também, né, discute tão somente as questões relativas né, ao assunto principal que a gente vem tratar, que está sempre lá no nosso cronograma. O site de direito da FURG é horrível, mas vocês podem ver algumas notícias lá. É assim, é só para vocês saberem que existe, porque aquele site é assim, é deplorável, né? É uma crítica que a gente faz à universidade, a faculdade de direito, na verdade, e que se tudo der certo, isso vai mudar ainda dentro desse novo ano. Enfim, acho que isso é uma... Eu vou fazer só esse exemplo porque vocês vão ver, assim, só para dizer que eu não tenho nada a ver com esse site. A gente não tem, né, acesso lá, é o pessoal da coordenação que trabalha. Enfim, é uma crítica que a gente não tem que fazer, porque tem a ver com transparência e nosso acesso à informação com relação aos eventos da FURG. É muito difícil de ficar sabendo de qualquer coisa por lá, então, enfim, fica aqui a crítica. Mas, enfim, do nosso grupo, né? A gente está em atividade desde 31 de outubro de 2020, então, na verdade, a gente fez o aniversário de um ano há pouco tempo. Então, parabéns para nós. A gente conseguiu, nesse meio tempo, na verdade, muito mais de 30 participantes, não pessoal que vem esporadicamente. São estudantes de muitos outros cursos, tem gente de filosofia, teve gente de artes também, muito interessados, inclusive.
e entre eles graduandos, mestres, doutores, pessoal que, na verdade, nem estuda academicamente, né? Vamos falar assim, mas que estuda a teoria do direito. Então, nós temos uma dinâmica, acho que aqui qualquer grupo de estudos tem, né? Que são encontros semanais, das 10 às 12 horas, que a gente está falando aqui. Se o meu áudio ou alguma coisa assim travar, me avisem, por favor, tá? A apresentação consiste sempre num tema que já vai estar descrito no cronograma, o cronograma está linkado nessa página. Todos que fizeram a inscrição receberam esses links, então não se preocupem. E também está no nosso grupo, caso alguém não esteja no grupo queira entrar ali no chat que a gente manda. Mas enfim, a ideia é que em 45 minutos, assim, no máximo, todo mundo consiga fazer a apresentação, inclusive eu, inclusive o João, qualquer pessoa que vai fazer a apresentação. Então é por isso que quando perguntaram se a apresentação podia ser feita em dupla, que a gente mencionou, eu, na verdade, mencionou que talvez seria mais relevante cada um apresentar num dia, apesar de, por exemplo, o João já ter apresentado no mesmo dia, né? Porque a gente sabe que leva muito tempo, né? Aquele dia, eu lembro, foi um pesadelo para quem estava ouvindo. Então, a verdade é que a gente pensa que o formato melhor seja cada um fica com um tema, não impede que vocês queiram fazer com uma dupla, até porque tem gente que não se sente ainda tão seguro para fazer sozinho, não tem problema. Só a gente pede que fique esses 45 minutos, não só pela gente, na pessoa que vai estar ouvindo, que pode ser chato, mas enfim. O restante é sempre para discussões. No máximo, o nosso encontro tem 2 horas, assim, oficialmente falando, mas acaba, às vezes, passando, que a gente não espera que aconteça mais agora, até por uma questão de respeito ao tempo de vocês, o horário de almoço no sábado, né? Não é possível fazer isso no sábado. De qualquer maneira, as reuniões continuam gravadas e podem ser assistidas pelo link do YouTube, que está ali também. Nós promovemos outros seminários abertos, também estão no YouTube, né? Os eventos que a gente promove ficam no cronograma sempre, né? Vocês do grupo são os primeiros a saber. Toda vez que a gente conversa com algum professor, a gente acaba comentando com vocês, né? Só para lembrar, assim, que a gente gosta de passar primeiro para o grupo, para quem está dentro do grupo, e depois a gente vaza essas informações. Os certificados de 90 horas, né? Como é que funciona a questão da presença? A gente faz o grupo com uma forma anual. Então, em teoria, quem se matricula, quem se inscreve e participa o ano todo. Isso nem sempre acontece, por uma série de questões, né? A maioria das faculdades e universidades se organizam em semestres. E o horário de vocês vai mudar, provavelmente, de um semestre para o outro, e às vezes vocês não vão conseguir participar. O que acontece nesses casos? A gente vai gerar o certificado de 45 horas, né? Caso alguém participe só metade do ano. Ou alguém que não consegue vir sempre, mas está sempre interessado quando vem, a gente também vai emitir o certificado, né? E esse certificado, o nosso problema é que, como a gente tem o funcionamento de um ano, mesmo o certificado de 45 horas, né, referente a um semestre, vai ser emitido um ano depois. Então, é a paciência que a gente pede para vocês, porque, infelizmente, é assim que a gente, né, organizou e que é nos permitido organizar pelo sistema de inscrições da FURG e tudo mais. Então, qualquer coisa vocês podem chamar também, referente ao certificado. Quanto a outros certificados, a gente sempre busca emitir tudo na hora. Isso é uma birra, assim, nossa, com a faculdade também, né? Não querendo falar mal, mas falando. Mas só para deixar vocês a par, que a gente é bastante chato com isso. Então, toda vez que a gente promove um evento, né, no dia que a gente promove um evento, eu já tenho um relatório pronto, eu já envio, né? E o que acontece é que a faculdade, ela tem um dia para se reunir, acho que toda faculdade tem isso, esses conselhos. O problema aqui da FURG é que a faculdade, ela tem que validar o nosso formulário, só para explicar para vocês, né, por que às vezes demora. Então, eles têm que validar o nosso relatório. Depois que esse relatório é validado, a gente tem que esperar sair uma ata, que na verdade às vezes sai umas 3, da última vez 4 semanas, né? Acho que até demorou cerca de 2 meses quase para sair. Então a gente fica esperando, porque depois disso a gente tem que pegar essa ata, fazer todos os certificados, tirar todo o nome de vocês e enviar para a reitoria de graduação. A reitoria de graduação é quem emite o certificado. Então, por isso, assim, esse pequeno transtorno, eu gosto de explicar isso porque, assim, quanto mais vocês da FURG souberem, melhor para a gente mudar isso, se possível, assim, porque é um transtorno um pouco grande, porque tem muitas pessoas que querem o certificado dentro de um mês ou algo assim, porque, né, às vezes esquece depois, nunca mais vai lembrar que participou daquele evento. De qualquer maneira, a gente está sempre à disposição, se precisar, com muita antecedência, nós estamos aqui para pedir para a professora Raquel fazer pelo menos uma declaração,
Geralmente isso conta também, né? Apesar de não ser certificado, mas a gente sempre gera o certificado. Inclusive, agora nós estamos esperando sair a ata, vou consultar de novo essa semana, porque eu já enviei o relatório referente ao grupo, né? No dia 31, quando fechou, no dia 1º eu mandei o relatório, para que a gente pudesse, então, emitir o certificado de vocês, do pessoal que participou da nesse ano. Outros links úteis, e eu peço desculpa por falar demais, mas assim, mas acho que é relevante, né, isso para vocês, que as leituras obrigatórias complementares. Claro, tem muita gente que tem os livros físicos, né, esses livros são bastante clássicos, mas a gente deixa todas as leituras disponíveis no Drive, né, ali no nosso grupo. Outra coisa, né, vou falar primeiro do grupo de WhatsApp, que eu já falei, a participação não é obrigatória, mas geralmente a gente consegue passar melhor as informações e se comunicar por ali. Nós já tentamos por outras redes, né, que são mais formais, só que o pessoal não acessa. Eu também não acessava tanto, que era uma espécie de Discord agora, só que não era o Discord, era o Slack, né? Não funcionou muito, então a gente migrou para o WhatsApp, mas não é obrigatório. A gente tinha pensado nela para que vocês não ficassem recebendo mensagens do grupo no WhatsApp. Mas enfim, pessoal, acho que a gente preferiu assim, qualquer coisa a gente volta, só me avisar, né, se estiver incomodando. Silenciem a gente também, né? Outra coisa são os encontros. Eu busco sempre começar pontualmente, né? Eventualmente não costuma acontecer, mas a gente busca começar pontualmente. Os encontros acontecem semanalmente. Quando não acontecer, vocês vão ser assim, avisados, vai estar no cronograma, né? O cronograma é a primeira coisa que eu altero. Outra coisa que eu preciso de avisar sobre referente ao cronograma é que sempre a ideia do grupo é que vocês participem. Então, não só nos debates, mas também nas apresentações. Essa primeira, né, eu mesma vou fazer, é só o prefácio, mas as seguintes já tem bastante gente que se voluntariou para apresentar. Então, como os temas são previamente dispostos ali, assim, com bastante antecedência, a gente tem essa, vamos dizer assim, flexibilidade para pedir que vocês participem, né? Porque os temas já estão dispostos lá há algum tempo, e quem estiver lendo o livro já, eu sempre aconselho a ler o livro antes, né? Assim, ficar umas 3 semanas antes do grupo, e durante a semana mesmo, ir lendo, é assim que eu faço, pelo menos funciona, e lendo o capítulo que a gente vai ler, porque uma primeira leitura, para quem não leu ainda, é sempre essencial, assim, antes da gente voltar e ler com calma, né? Eu não sei, talvez o texto de filosofia não deveria ser lido assim, mas eu gosto de passar. Primeiro, não é aquela espécie de leitura rápida, né? Uma leitura que realmente a gente vai ler todos os pontos, mas ler primeiro e depois voltar no livro e estudar, para mim tem funcionado bastante. De qualquer maneira, nada impede, né, que vocês leiam no ritmo de vocês e que, pelo menos para o encontro, se atenham ao capítulo. E por que eu vou dizer isso, né? Porque é muito ruim quando a gente está lendo alguma coisa e a gente já teve esses problemas que eu sou culpado, o João é culpado, todo mundo é culpado, e mencionar algo que está lá na frente, ou que esse autor veio a dizer muito depois. Eu fiz isso nesse resumo, eu vou mostrar para vocês depois, né? É uma coisa que o João me pontuou, e que é verdade. Então, assim, não é nenhuma crítica a quem gosta de comentar coisa a mais, o João, ele vive, assim, mandando cartinha, né? A gente brinca que é um monte de nome que na verdade, são nomes que a gente deveria pesquisar, sim, que a gente recomenda que vocês pesquisem também, mas a gente está tentando evitar mencionar tanto conteúdo que não está atrelado, né, à leitura, apesar de ser úteis, né, tipo, os comentadores das obras são geralmente muito úteis, mas a ideia é nos ater ao capítulo, porque senão as pessoas que ainda não leram o resto, que não têm contato, por exemplo, se a gente mencionar, que nem eu vou mencionar hoje, uma coisa que está em Justiça para Ulisses, eu não lembro como é que é, enfim, isso não vai fazer sentido para muita gente que não leu. Tipo, eu não li, eu só peguei aquela passagem. Por que eu soltei lá? Eu não deveria ter feito isso, né? Então a ideia é, se isso acontecer, e daí é uma estratégia que eu pensei com o João, é a gente pegar esses comentadores ou essas coisas e propor como uma espécie de exercício sobre o livro que a gente está lendo, sobre o capítulo que a gente está lendo. Eu vou mostrar isso para vocês, como eu fiz isso no... Não sei se vai funcionar, tá? É uma estratégia nova. Mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz com o dia de hoje. Talvez quem já leu aquele outline, aquele handout, vai perceber, né, o que é que eu estou falando. Mas é só para a gente realmente não ficar indo e voltando. Ah, mas o Dworkin me fala isso depois. Ok, depois ele fala isso, a gente chega lá depois. Por enquanto ele fala isso aqui. Né? Então vamos se ater só para... Eu sei que muitas vezes, para muita gente que já está lá em doutorado, ou não sei, em teoria do direito mesmo, vai ser um pouco frustrante ver a gente discutindo coisas que já foram discutidas e tudo mais. A verdade é que isso faz parte,
né, de quem está agora, nesse momento, construindo conhecimento a respeito dessa área, né? Então, eu acho que isso faz parte. Claro, pode sugerir sim. Pode falar no microfone se tu quiser. Ah, sim, tem outra coisa, né? O tu. Eu falo muito tu. Eu sou gaúcha, né, pessoal? Mas, enfim, não é para ser uma forma... Eu adoro o tu, então tá tudo bem. É. Eu posso ligar a câmera aqui só um minutinho? Claro. Não quero te interromper muito, tá, Bárbara? Desculpa. Capaz. Oi, pessoal, bom dia. Aqui, boa tarde, né, já para mim, que eu tô com fuso horário diferente. Não, assim, eu sei que é um grupo que tem pessoas de diferentes formações, né, assim, tem gente da graduação, da pós, enfim, mas é só uma pequena sugestão, assim, se vocês acharem que dá para encaixar sem modificar o perfil que vocês já estão idealizando, né, para o grupo. Eu acho sempre interessante, quando a gente vai ler um autor, de algum modo, também escutar as críticas que se fazem a esse autor. Né? Então, assim, a gente não pode partir nem de uma desconsideração do autor e nem de uma veneração, de que tudo que ele fala é certo ou que deve ser compreendido de uma forma específica. Então, por exemplo, eu me considero um Dworkiniano, mas eu levo porrada todo dia por me definir como Dworkiniano. Aqui, então, mais ainda, onde eu estou, né? Porque tem muitas críticas a Dworkin aqui. Então, uma sugestão que eu ia fazer, e que eu acho que de algum modo torna ainda mais interessante os debates, é sem se perder nas discussões e sem ganhar um cronograma mais extenso nem nada, de algum modo a gente conseguir, indiretamente, talvez com algumas leituras complementares, que aí não seriam obrigatórias, né, assim, mas para quem puder, pegar esses pontos específicos e dizer, olha, Dworkin está falando isso, mas os críticos deles dizem que isso não faz sentido por Y. Então, eu acho que isso torna o debate ainda mais rico, mais legal, porque vai fazendo com que a gente consiga fazer conexões, né? A gente vai trabalhar alguns conceitos de Dworkin que são muito importantes, a ideia de resposta certa, né, de integridade e tal, e que definitivamente são conceitos bastante polêmicos. E aí a gente vai ter que escolher qual o ponto que a gente está, assim, não é só o conceito, é tentar problematizar o conceito, né? Então, assim, é só uma sugestão, assim, porque eu acho bem legal quando a gente abre espaço também um pouquinho para ver, assim, a gente está estudando um capítulo sobre tal coisa do Dworkin, tão importante quanto conhecer o que ele está querendo dizer com aquilo, olhar por que os outros dizem que aquilo ali não faz sentido. Acho que isso aí dá uma ampliada de horizonte assim, muito legal, e eu acho que dependendo da maneira como for feita, mesmo para os alunos da graduação, não necessariamente é um problema, pode ser até uma solução, porque você começa a partir das críticas, você começa a compreender melhor aqueles conceitos, né? Enfim, desculpa, era só perdão a interrupção, Bárbara. Capaz a gente gosta de sugestões porque, né, é bom incorporar outros aspectos, às vezes, de outros grupos de pesquisa que funcionam, às vezes, melhor, por mais tempo, etc., do que o nosso. A gente sempre vai aprendendo. Isso é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Eu lembro muito do último capítulo do Hart sobre o direito internacional, que a gente trouxe também um texto do Payandé, né, como leitura complementar, para quem pudesse fazer, que ele critica a ideia do Hart sobre o direito internacional ser, então, ser direito, mas não ser um sistema jurídico. A gente conversou muito sobre isso, né? Inclusive, isso deu origem a um trabalho meu e do João, que a gente colocou, que a gente até apresentou numa disciplina minha, né? Coitado do João, nem está mais na graduação, mas está preso. Sobre isso, né? Sobre essa problematização, a gente falou sobre direito internacional, sobre a perspectiva do Hart, e também o direito transnacional, como a gente poderia criticar, então, essa posição hartiana e expandir ela, se a gente conseguisse o direito internacional, ou como entender melhor a regra de reconhecimento, por exemplo. Tem vários assuntos dentro desse e esse capítulo, inclusive, é extremamente frustrante, né? A gente pode, a gente ficou devendo esse, né, João, na verdade, porque na época em que a gente tenha disponibilizado a leitura, ela era um pouquinho maior do que a gente gostaria,
e a gente não conseguiu fazer um resumo dela no tempo. Isso a gente gosta de fazer também, Emanuel, se me permite te chamar já de Emanuel. A gente gosta de, então, quando tem uma leitura complementar, que a gente consiga apresentar ela para quem não leu também, né? Pelo menos nas ideias do crítico ou do comentador. Isso é uma coisa que a gente até tenta fazer bastante. Se alguém tiver sugestões referentes a leituras complementares dos capítulos que a gente vai colocando no cronograma, a gente adora receber também. Pode falar, João. Não, só queria complementar esse ponto mesmo. Só para saber, consegue me ouvir bem, né? Ah, tá. Internet aqui em Rio Grande, pelo menos isso funciona. Eu só queria complementar o ponto da Bárbara de por que a gente está fazendo essa ressalva também. Normalmente a gente costumava fazer, acho que a gente ainda faz esporadicamente, umas avaliações autodiagnósticas para, vamos dizer, para o pessoal saber em que pé eles estão consigo mesmos, com o conteúdo que a gente está estudando. Que, de novo, são avaliações que não valem nada, mas são para a própria pessoa saber como que ela está entendendo aquele conteúdo, com base em tópicos centrais. E lá a gente costumava também colocar uma sessão para críticas, apontamentos, sugestões sobre a condução do grupo. E uma coisa que a gente notou é que, às vezes, algumas pessoas se sentiam um pouco perdidas quando eu, a Bárbara, ou mais outras pessoas no grupo, a gente acabava puxando assuntos de fora sem elaborar muito a respeito de algum contexto básico de onde que eles estão vindo, a partir de que abordagem, ou então tratando a coisa mais menos em termos das teses discutidas e mais em torno, meio que trazendo o nome de um autor e a obra dele sem explicar exatamente o que ele está falando, e que isso pode acabar sendo um pouco frustrante para os iniciantes. Mas isso não quer dizer que trazer críticas a um autor ou elaborar, por exemplo, eu trago alguma crítica do Joseph Raz a teoria do direito como integridade do Dworkin. Nada me impede disso, inclusive enriqueceria muito o debate, mas principalmente se eu trazesse isso em torno das teses que o Joseph Raz está falando, claro, resumidamente, e menos em torno de só citar, por exemplo, não, porque no Authority, Law and Morality ele diz isso, isso, isso. Que vai dizer a respeito para muito pouca gente aqui, né? Mas uma coisa até que eu sugeriria mais nesse sentido é quem tiver uma sugestão inclusive de bibliografia complementar, eu acho que vocês conseguem fazer uma sugestão lá no próprio Docs do cronograma. A gente não dá. Não dá? Tá, então tá fechado. Eu tenho medo que alguém sem querer apague tudo. Não faz sentido. Não, então, a gente ficaria muito feliz de receber isso, seja no WhatsApp, por e-mail, por onde vocês quiserem, porque a gente fica, às vezes, pensando em que bibliografia complementar colocar, e esse diálogo seria muito legal mesmo. Só aproveitando para não perder um ponto também sobre a questão das leituras e da discussão de textos de filosofia, o que eu recomendaria também, eu sei que tem muita gente que, às vezes, que deve estar ainda no início da graduação e está talvez tendo o primeiro contato um pouco mais intencional com textos de filosofia, que tem uma estrutura interna um pouco diferente de, por exemplo, textos de dogmática jurídica, com certeza com, sei lá, acórdãos de tribunal. Uma coisa que eu recomendaria muito é dar uma olhada no nosso Drive. A gente tem uma seção sobre alguns textos bem, bem curtinhos, mas muito bons, se não me engano, são 2 do Jim Pryor e um do professor Ronaldo Porto Macedo, lá da USP, sobre como ler um texto de filosofia. Um deles é Como Ler um Ensaio de Filosofia, do Jim Pryor, e o outro é o Método de Leitura Estrutural, que fala um pouco de como que eu deveria ler, me engajar com o texto de filosofia, procurando qual é a estrutura interna dele, quais são as premissas que informam o argumento, que sustentam a tese que o argumento quer defender, que o texto quer defender, como organizar, inclusive, um bom handout, um bom esquema para apresentar um texto. Essas coisas ajudam bastante, me ajudaram principalmente ao longo da graduação, e eu recomendaria bastante. Se quiserem, depois eu posso, inclusive, passar os links, mas eu tenho quase certeza que está tudo bem organizadinho lá no Drive. Mas eu diria que é isso também. Não sei se a Bárbara tinha mais alguma coisa para dizer.
Tinha, mas é outro. Agora acho que é outros pontos só para a gente não esquecer, que é o da nossa obra coletiva. Né? Nós temos. Agora a gente vai fazer a transição de assunto, nada sutil. Mas é porque eu quero falar isso sem esquecer depois. É importante que vocês estejam aqui, porque nós gostaríamos que o máximo número de pessoas participassem. Né? A gente está pensando, assim, na verdade ela já está em formação, em publicar uma obra juntos, né? Essa publicação a gente ainda não sabe se vai ser só e-book. A ideia é que, assim, se a gente conseguir fazer o que a gente está pensando, a gente vai fazer o máximo para conseguir uma editora um pouco melhor do que as que a gente atualmente conseguiria, para a gente fazer ela impressa também, né? A professora Raquel já fez livros impressos com outras editoras, então essas coisas da editora, Raquel é, assim, 100% responsável no sentido de ela consegue né, fazer esse trabalho para a gente. Mas a gente tem uma intenção, assim, um certo ego grande demais, eu pelo menos, a gente gostaria de conseguir fazer essas edições impressas por uma editora, às vezes, um pouco mais conhecida. Não necessariamente vai conseguir fazer isso, mas o que a gente pensou? Né? Um primeiro momento, evidentemente, é a realização, a confecção dos artigos. Uma coisa peculiar a respeito do nosso grupo de pesquisa é que a gente não está convidando pessoas específicas para escrever os artigos, pelo menos não nesse momento. Isso vai ser feito apenas se não fechar um número de artigos que feche uma obra. E daí, de fato, a gente vai chamar algumas pessoas para fazer parte do livro. A ideia, no entanto, é que a gente consiga fazer uma obra só da gente aqui do grupo. E, no máximo, um professor convidado, um pesquisador convidado, em teoria do direito. O que a gente está focando nesse momento? Confeccionar os artigos juntos. Isso significa que a gente não só faz, por exemplo, eu e o João, nós temos um artigo em coautoria, nós estamos desenvolvendo ele ainda. Né? A gente está mais ou menos nos aproximando assim do fim, digamos assim, que está mais para metade, né, do que... Só que a nossa ideia é conseguir conversar com você sobre ele primeiro, para depois fazer outras reformas no artigo. Então, o que a gente pede que se faça também, e que a gente está fazendo com quem já iniciou a obra, é esse contato com a gente. Né? Muitas pessoas aqui do grupo, acho que pelo menos umas 5, já tiveram as reuniões com a gente, já explicaram mais ou menos o que é tal artigo, a gente já recebeu eles, e, assim, como leitores, eu e o João, leitores, assim, extremamente interessados no que vocês têm a escrever, a gente está fazendo vários comentários e apontamentos que podem ser relevantes para vocês, não necessariamente precisam ser incorporados, porque eles não são correções, né? Eles são coisas que eu e o João fazemos nos nossos textos também, né? Quando o João escreve alguma coisa, ou eu, a gente vai lá e comenta, poxa, isso aqui está pouco claro, né? Tu poderia ser mais claro, né? Por favor, seja mais gentil com o teu leitor e explica um pouco melhor. Então, é mais ou menos esse tipo de coisa. A gente faz, às vezes, algumas sugestões, né, de que alguma coisa realmente ficou confusa ou algo assim. Mas isso acontece nos mesmos, né, nos textos que eu e o João escrevemos também, então a gente pede que não leve a mal. Mas a ideia é construir juntos esses textos, então nós marcamos uma série de reuniões com quem está fazendo. Nós colocamos algumas datas limites, porém, nós tivemos uma ideia, agora nesse meio tempo, que talvez nos permite flexibilizar um pouco essa data, convidar outras pessoas dispostas a fazer parte do livro. Até porque a intenção é que, né, o maior número de pessoas do grupo faça parte. Então, primeiramente, nós tínhamos abertos para ensaios, resenhas também. Não chegou nenhum ensaio resenha, então não sei se a gente vai acabar fazendo. Vamos focar, então, nos artigos. E o que a gente quer sugerir para vocês, e quer que vocês pensem com carinho, especialmente aqueles que têm a intenção de participar, é confeccionar alguma obra que tenha a ver com o que a gente já tenha lido, ou que esteja lendo, né? Que não seja tão desvirtuado assim do nosso ponto aqui. Eu sei que muitas vezes a gente quer falar sobre temas um pouquinho assim na borda da teoria do direito, como eu sei que está dentro, mas tipo essas teorias da argumentação mais para lá do que para cá, que é filosofia do direito em geral, mas talvez não, né, não necessariamente vão trabalhar com os autores mais tradicionais, não sei, claro que cabe, né, mas a gente pode conversar sobre isso, porque o nosso foco inicial seria uma teoria do Hart, seria o interpretativismo, seria, né, essas coisas, metodologia da teoria do direito também, que a gente está trabalhando bastante. Então, claro, pode falar de um texto um pouquinho na borda, não tem problema, mas a ideia é estar indo dentro, de alguma maneira, dentro da teoria do direito. Importante, então, dessa ideia
é que a gente não queria apenas lançar uma obra. Eu não estou interessada, e nem o João, em aparecer lá no meu lado que eu organizei uma obra que ninguém quer ler, que ninguém quer saber, que não é relevante para a nossa área. Então, a ideia é que no ano que vem a gente tenha versões, assim, eu espero, mais ou menos no final de janeiro, mais ou menos finalizadas, para que a gente faça duas coisas. A primeira é alguns seminários em que vocês do grupo, e a gente pode abrir para outras pessoas também, apresentem textos de teoria do direito e estejam abertos a críticas. Isso, assim, para a gente aqui do grupo está sendo fundamental, talvez para vocês não vai ser uma ideia tão interessante. Só um pouquinho. Então, calma aí, é isso que eu vou falar já, Elisa, só um minutinho. A gente está propondo isso para poder flexibilizar essas datas também, porque senão seria só mais uma obra, eu acho que não é o ponto, mas a gente conseguir comunicar alguma coisa com essa obra. Então, a gente organizaria, o que foi pensado originalmente, seriam, por exemplo, no máximo dois, mas um seminário por mês, assim, uma espécie de seminário, onde uma pessoa do grupo e pelo menos mais duas de fora, que a gente quer abrir para pessoas de fora também apresentarem trabalhos em teoria do direito, que vocês discutam, que vocês exponham. Não sei se vocês conhecem esses seminários que acontecem, acho que aquele Oxford Jurisprudence, aquele grupo de discussão, eu não lembro exatamente o nome, se o João lembrar aqui, quiser colocar aqui embaixo. Também tem o do professor Lucas Mioto, que ele promove, né? Claro, não vamos comparar, né? Oxford Jurisprudence Discussion Group. Não vamos comparar porque eles são já alunos de doutorado, já são doutores, estão fazendo outros trabalhos. Mas a ideia é que a gente esteja nesse caminho, né? Muitas pessoas, acho que vão resistir a essa ideia por não gostar de estar sujeito a críticas num ambiente público. E porque muita gente veria isso como uma banca, né? A ideia não é essa. Então, a gente está tentando... E eu acho que essa crítica é válida, né? Óbvio, tipo, quem pode chegar e falar, cara, isso não me parece interessante, eu não gostaria de participar. Tudo bem. O que a gente quer tentar fazer é deixar vocês mais cômodos com essa ideia, mais à vontade, e para estar sujeito a crítica, né? Porque é importante que a gente tenha esse contato com pessoas de fora que queiram criticar a nossa obra, porque aqui no grupo, às vezes, vocês vão ter vergonha de criticar uma coisa que eu e o João falamos, vocês não entenderam, né? Não entenderam porque não está claro, não entenderam porque o João escrevemos mal ou alguma coisa assim, nós não comunicamos a ideia que a gente queria comunicar. Então, a ideia é abrir, até porque eles não nos conhecem, não nos conhecem, né? Essas pessoas de fora que a gente abriria, e a intenção, então, é abrir com certificados para o pessoal que tem a intenção de participar, e, enfim, a gente vai dar um nome para isso ainda, não sei como é que vai ser, mas seria lá no começo do ano para que a gente lance essa obra mais ou menos no aniversário. Eu estou pensando assim muito alto, porque às vezes leva tempo, né? Mas lançar, então, lá em outubro do ano que vem, eu sei que é muita coisa, porque tem gente que já está com os textos mais ou menos, né, estruturados. A gente, né, eu e o João, se a gente fosse colocar um gás, a gente conseguiria, por exemplo, entregar uma versão agora, só que assim, agora, nessa, acho que é a data limite que está marcada. E vocês também, pessoal que entregou para a gente também. Só que a gente percebe que tanto no nosso texto, assim, ele falta esse olhar externo, né? Falta esse olhar de outras pessoas que vão ler e vão ter provavelmente algumas críticas muito interessantes para fazer. Então, o que a gente pensou é propor isso para vocês, que vocês deixem essa ideia amadurecer e pensem se vocês vão gostar de fazer. A ideia não é envergonhar nenhum de vocês. Assim, primeiro que eu, pelo menos, vou botar o João nesse mesmo pacote, mas a gente está, assim, meros estudantes de graduação fazendo pesquisa, né? A gente não é nenhum expert, então a ideia é que a gente está entre, né, pessoas, tem gente muito mais qualificada que nós, então, não, né? Então pensem que a verdade é que nós estamos começando, a gente vai estar sujeito às mesmas críticas que vocês. Essa é a ideia que a gente está querendo passar. Não entendam como aquele processo mecânico de vamos chegar, apresentar algo, como acontece muito, né? E receber aqueles comentários de pessoas que nem são da área, né? E nos perguntam coisas como a gente já ouviu, né, no passado. Tá, mas como isso é relevante para a democracia? Isso é uma crítica. Cara, isso não é uma crítica, isso não é uma pergunta a respeito de um trabalho. A não ser que esse trabalho queira ser relevante para a democracia, né? Então, assim, é esquisito. Então, a gente está buscando realmente um grupo mais qualificado de pessoas que estejam interessadas em criticar os trabalhos, desde o pessoal da graduação quanto o pessoal mais qualificado, e é isso que a gente busca fazer no ano que vem. Quem não quiser participar, mas queira participar da obra, também vai ser possível. Acho que a gente não pode
vedar esse acesso, né? Mas nós, então, vamos pedir que vocês opinem, se possível, assim, principalmente aqueles que não quiserem, porque isso iria flexibilizar bastante o nosso calendário. Por um lado, permitiria que a gente revisasse o texto várias vezes, né? Mas a ideia é justamente essa, porque essa primeira versão do texto pode até ser publicada em outro lugar, né? Eu tenho um pessoal que já mandou um texto pronto. Então, eu penso, olha, se eu fosse vocês, eu mandaria para outro jornal, né? Um periódico, uma coisa de teoria do jeito, e trabalharia numa outra versão para o grupo de um texto que vocês viram, mudou muito o texto que eu estou fazendo. Então, poxa, se esse já está publicado na tua opinião, na opinião de quem tu enviou o texto, eu acho que dá para publicar, né? E fazer um outro, desenvolver outro para o grupo. Isso é só uma ideia, tá, gente? Assim, a gente espera que vocês tenham feedback para a gente sobre isso. E agora eu quero parar de falar disso, porque senão eu vou demorar muito. Mas aí sim, Elisa, a gente estaria flexibilizando essas datas. Eu vou esperar assim, só mais uma semana para deixar esse pensamento também na minha cabeça, na do João e na de vocês, e como vocês se sentiriam com isso. Uma das ideias principais é, por exemplo, o João e eu vamos trazer um trabalho sobre, vou chutar qualquer coisa. Vou pegar, João, do teu projeto, na metodologia do RAS. O que nós, como grupo, gostaríamos de fazer? A gente mandaria uma série de convites para pessoas que trabalham com a metodologia do RAS, para que elas venham no grupo, a gente enviaria certificados diferentes para elas, porque, né, a gente estaria convidando, e possam comentar não como uma banca para o João, né, mas como pessoas interessadas no trabalho dele. Né? Então, seria uma proposta que a ideia de certificado não tem um jeito de recompensar essas pessoas, né, que estariam dando o tempo delas para ler o trabalho e vir comentar. Então, a gente tentaria organizar mais outras 2 pessoas que sejam de fora, que estejam apresentando trabalhos com metodologia do RAS, né, para que isso feche, assim, que seja um evento onde não só o João vai estar colocando a cara a tapa, mas mais outras 2 pessoas, e não fique um foco tão grande só num trabalho. Né? E que, evidentemente, a gente vai ter que fazer uma seleção se houverem muitos inscritos, mas não acho que vai ser o caso, nós não somos um grupo grande nem muito conhecido. Então, a ideia é, assim, fazendo aos poucos esse tipo de inserção num ambiente que acaba vindo muito mais tarde e que talvez seria mais útil para a gente agora no início da graduação. Mas fechando esse assunto, outras dúvidas podem ser levantadas, por favor, me chamem no privado, no grupo, que a gente tenta explicar melhor a ideia que a gente está tentando fazer, porque talvez isso tenha parecido de fato, eu vou chamar uma banca para o trabalho de vocês. Não é isso, né? Não, essa não é a ideia, assim, longe disso. Quem conhece os professores que a gente está habituado a trazer aqui, vai perceber que não é isso, né? Sempre que a gente traz professores, assim, extremamente generosos, e que estão interessados em discutir as ideias. Ninguém vai querer bater no trabalho de vocês. Né? Então, enfim, fechando isso e indo para a apresentação de hoje. Eu fiz uma apresentação muito curta, porque eu sabia que ia demorar nessa primeira. Então, eu vou interromper o compartilhamento. Acho que eu respondi, não sei. Elisa, qualquer coisa me chama também. Pode falar, Matheus, por favor. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar rapidamente e fazer uma pergunta. É uma pergunta administrativa, eu diria administrativa, né? Meu nome é Matheus, eu sou de Minas Gerais, eu estou no 6º período do Direito. E, bom, eu conheci o grupo pela internet, me interessei bastante, estou bem empolgado, principalmente pela organização. Isso que vocês colocaram de ter um sistema, de ser organizado, realmente vocês transpassam isso, vocês realmente têm essa característica. E agradeço pela iniciativa de vocês, acredito que eu vou aprender bastante sobre teoria do direito através do grupo. A minha pergunta é sobre o currículo Lattes. Vocês têm algum template para colocar, para inserir no currículo o grupo? Eu sei que pode se oferecer uma pergunta meio, não sei, esse cara já quer estar no Lattes, não sei e tal, mas é uma questão que na academia é importante, né? Com certeza, a gente fez. A gente fez um template. A gente colocou isso, na verdade, assim, ele é bem geral, mas ele existe. Eu vou mandar aqui no grupo, porque são uns segundinhos para procurar lá no nosso Medium antigo. A gente colocou, antes a gente ter um site institucional, a gente usava o Medium para comunicar essas coisas que a gente comunica hoje no nosso site institucional. E ele é cheio de imagenzinhas, assim, e um template nosso, sobre justamente a inscrição, peraí, deixa eu achar aqui, de como adicionar o grupo de pesquisa no Lattes.
Na verdade, ele é bem geral, quem não for do nosso grupo de pesquisa também pode usar. Eventualmente, tem alguns passos ali que vocês não vão precisar seguir, ou que são um pouquinho diferentes, mas a ideia é que esse tutorial ajude. Eu mandei aqui, acho que eu achei, tá? Eu fiz assim, explicando para uma pessoa que não sabe usar, porque era eu na época, fazendo essa inscrição, então eu pensei, cara, eu preciso lembrar disso da próxima vez que eu for inscrever alguma coisa lá. Tem até um erro que eu faço ali, que eu corrijo depois, que vocês provavelmente não vão fazer. Mas, enfim, tem mais ou menos uma descrição ali, vocês podem colocar como vocês quiserem. A gente sempre sugere colocar, né, no nome ali dos participantes, pelo menos 3 pessoas. Vocês podem colocar, em vez de eu e o João, pode colocar 2 outros amigos de vocês que vocês queiram que apareçam ali com vocês, não tem problema, né? E a gente só adicionou ali para que vocês consigam, de fato, né, ter essa ajudinha, porque é uma coisa que eu precisava muito, assim. Então, eu fiz esse tutorial. Tem outros tutoriais na internet, mas esse já está com o nosso template, com a escrita ali, né, do que é a descrição. Eu não sei quão datado ele já tá, mas daí eu vou dar uma olhadinha até nele e faço um disclaimer lá embaixo para vocês fazerem alguma alteração necessária. Então, pessoal, eu agradeço, Matheus, tanto pela pergunta, porque é uma coisa que eu esqueci de mencionar, quanto pelos agradecimentos. Fico muito contente. E uma coisa também, né? Nós fazemos geralmente a lista de presença pelo Forms. E coisa assim, nada formal isso. Mas é porque dá uma confusão depois para eu anotar a presença de vocês, mas pelo menos vocês têm o comprovante que vocês estiveram. Essa que é, né, a questão maior assim para mim. Só precisa preencher o e-mail, nome e CPF, que é sempre o que eu peço, porque é o que a gente acaba precisando na hora. Porque o CPF, né? Já brigaram com a gente, não brigaram, mas já perguntaram bastante a gente por causa disso. Mas é que a FURIC, quando ela vai lançar o certificado de autenticidade dos certificado, tá, vocês entenderam. Ela pede, essa chave ela fica atrelada ao certificado. Então, agradeço a Júlia por explicar, a Júlia Gráfica está aqui, né? por explicar isso para a gente também é extremamente necessário, né? E é melhor para a gente. Isso é uma coisa excelente da FURG, eu acho, né? Que esse certificado de autenticidade sair logo no certificado. Horrivelmente essa frase saiu, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam. Aí, a lista de eventos a gente passa e pede que vocês preencham, assim, por evento. Quando não tiver, é porque, assim, quando não tem, que às vezes eu não coloco por algum motivo, porque eu já anotei alguma coisa assim, é mais ou menos um confia. Mas se vocês quiserem, eu faço sempre, eu vou buscar fazer sempre, porque é mais fácil, até pra gente se organizar depois. Mas, enfim, eu costumo utilizar também, o Google Meet ele tem um recurso chamado, né, registro de entradas, algo assim. Também dá para ver por ali. Mas para vocês terem um comprovante, o Google Forms é essencial. Então, assim, agora começando finalmente a apresentação de hoje, né, eu vou compartilhar a tela, mas vocês podem ver pelo navegador de vocês também, que é uma apresentação bem pequena sobre o prefácio de Lost Empire. Por que só o prefácio? Porque eu sabia que ia demorar muito nessa apresentação. Então, né, eu falo demais e já pensei, não, vamos fazer uma coisa pequena para que a gente possa conversar ainda sobre o grupo, sobre o tema no dia de hoje. Então, o que eu sempre faço aqui? Primeiro que eu estou praticando fazer handouts. Então, por favor, críticas são bem-vindas, mas sejam um pouquinho generosos, porque eu não sei fazer. Né? Uma coisa assim, não sei fazer handout, não sei fazer outline, então é uma coisa que eu estou aprendendo. A ideia é tentar resumir, mas vejam, não está resumido porque eu acho que tem 3 páginas, sendo que o livro tem 4 prefácio. Não deveria estar tão grande, entendeu? Mas enfim, vamos fingir que tá pequeno, que a gente vai terminar isso bem rapidinho, para não ficar tão triste. Mas assim, a referência sempre vai ali em cima, né? Eu coloco pelo menos, para a gente saber o que a gente está lendo. Então, eu coloquei em português e inglês. Eu prefiro ler a versão em inglês, porque essa tradução, a gente tem uma bia com traduções, eu e o João, agora, assim, a gente usa a boina e critica tudo. Mas, basicamente, porque tem algumas coisas que são irritantes na tradução, e a gente acaba evitando. Não impede que as pessoas que não têm contato e acesso com o livro em inglês não possam ler, porque ela vai servir igual. A mesma coisa que a gente falou sobre a tradução do conceito de direito, né, lá da outra, nosso outro estudo. Então, assim, não impede. Eventualmente, se tiver alguma coisa complicada, a gente vai falar. Tem algumas coisas que mudam, assim, né? Acho que a maior delas é aquele título lá
Enfim, a gente chega lá e depois a gente critica. Não vamos criticar agora. Pode falar, João. Não, assim, só para ressaltar, justamente, são só alguns termos que são termos-chave no debate que as traduções, às vezes, elas simplesmente desviam deles. Por exemplo, no conceito de direito, foi a ideia de, para o Hart, quase tudo é regra social, é regra jurídica, é regra de reconhecimento, e a tradução se não me engano, da biblioteca WMF, ela traduz como norma social, norma de reconhecimento. Nesse caso, a gente salvou ainda, porque tem a da Calouste, né, que também é em português. A da Calouste Gulbenkian acaba sendo melhor. E nesse caso, já para atualizar um pouco, o principal problema de tradução isso vai pegar principalmente a partir do próximo encontro, a ideia de desacordos teóricos que a tradução ela coloca como divergência teórica. De novo, não é algo que mata a leitura de vocês nem nada, mas é que a ideia de desacordo ela remete a uma outra discussão, não é simplesmente uma divergência. É a ideia de disagreements, não, de divergences, vamos dizer assim. Mas, enfim, a gente pode falar disso no próximo encontro devidamente. Tem outra coisa que é um título também, que é jurisprudência alguma coisa. Eles traduzem jurisprudência para jurisprudência, que não é, né? A teoria do direito, alguma coisa mais nesse sentido. Pode ser jurisprudência, né? Só que acho que quase nunca vai ser nos livros de teoria do direito. De qualquer maneira, sim, são birras extremamente possíveis de ser ignoradas, né? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de ressaltar aqui é que eu utilizei uma leitura complementar que eu tinha colocado também no cronograma há bastante tempo, porque eu tinha sugerido que a gente lesse ela lá atrás. O que é importante para mim dessa biografia aí que eu coloquei, né, essa leitura complementar, é que, primeiro, ela é curta, e segundo, ela é em português, e terceiro, ela é de um livro que vai falar de todos os capítulos do Império do Direito. E é muito interessante que eles fazem assim, um apanhado geral de cada capítulo já na introdução, assim, do que se pretende discutir em tal capítulo. E para quem vai apresentar os outros capítulos, isso já é um norte, né? Porque nem sempre o livro que a gente vai ler ele vai ser compreendido por nós da primeira vez. Às vezes porque o Dworkin não é claro, e às vezes porque a gente não pegou ideia, por algum motivo, ou pegou ideia errada, e não necessariamente errada, né? Mas que a gente pode expor tanto a nossa ideia quanto a ideia que o comentador entendeu. Então, de qualquer forma, aqui eu só quis deixar um pouco claro que o Dworkin, assim, desde o começo, parece que ele está comprometido com uma certa ideia, né? Que essa certa ideia, ele achava possível dar uma resposta satisfatória em defesa da legitimidade do Estado liberal. O que ele também buscava, eu não vou nem mencionar isso aqui na verdade, mas essa ideia de modelo igualitário, de políticas públicas, blá, 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 a gente tem que lembrar de todo aquele contexto no qual ele estava inserido, né? Já remete também a uma diferença dele e outras pessoas da teoria do direito, principalmente, e eu vou sempre fazer essa referência porque quem a gente leu, né, o Hart, já é uma diferença. O Hart ele nunca falou que ele quer dar uma satisfatória em defesa da legitimidade no Estado, né? Isso já é importante, assim, uma coisa chave na hora de a gente comparar as duas teorias, né? Porque quando a gente vai escrever sobre isso, ou pensar sobre isso, nós temos que, eu acho que, colocar em perspectiva que eles partem de uma tentativa de resposta diferente, né? O Hart vai tentar dizer o que é o direito, e o Dworkin, além disso, ele vai tentar algumas outras coisas. Não que o Hart também não vá falar algo em determinados momentos que o Dworkin não vai bater como se eles estivessem partindo da mesma perspectiva. Mas a gente não precisa repetir esse erro, ou se a gente for repetir, não no sentido de erro, mas colocar em perspectiva isso, deixar claro desde o começo. São propostas diferentes, tá? Então, quem quiser discutir se é diferente ou não é, também pode, né? Eu diria que é. E, assim, não tomem tudo que a gente fala como uma verdade universal. Acho que é importante a gente apontar, pelo menos, quais comentadores que referem isso. Mas o próprio Hart, que a gente vai ler mais tarde, por isso eu não queria nem apontar muito isso, mas o próprio Hart fala, tentando explicar para o Dworkin, pelo amor de Deus, a gente está falando de coisas diferentes, sabe? A gente se propõe a coisas diferentes. Então, assim, isso é uma coisa que o Hart fala, só para citar vocês. Então, aqui, né, eu só tentei citar os principais interlocutores dele, e
em vários momentos vocês vão ver que ele vai se apartar um pouquinho da teoria do direito para falar de filosofia política, assim, em certo sentido. E não que isso deva ser ignorado, mas tem que também ser colocado em perspectiva quando ele está falando do que, assim, para, não sei, por uma questão de clareza, talvez, para a gente. Então, de qualquer maneira, aqui, essa é uma biografia interessante porque ele menciona outros debates do Dworkin, e quem está interessado, né, nesses debates de filosofia política pode consultar. Uma coisa interessante aqui também é que, desde o começo, o Dworkin deixa claro que ele vai fazer algumas críticas ao positivismo, algumas que ele abandonou depois, algumas ele deixa claro que ele tinha abandonado os outros livros. O que importa para a gente, no caso, é o livro de agora, e isso não vai nos podar em relação ao que a gente vai discutir. Né? É importante ver por que ele abandonou, o que ele abandonou, para a gente só não tratar como se fosse a última coisa que o Dworkin escreveu e etc., até botar um pouquinho em perspectiva. Mas, de qualquer maneira, é a primeira vez que o Dworkin faz uma exposição mais clara, abrangente, da teoria do direito dele, mais abrangente não, da teoria do direito abrangente dele, porque antes ele basicamente partia dos críticos para dar algumas sugestões do que ele entendia. Né? Existem alguns elementos dessas teorias, e aqui eu agradeço ao João por deixar esse parágrafo mais claro, que estava horrivelmente escrito. Então, assim, uma grande questão ali que o Dworkin coloca, que para mim, talvez, é uma das mais interessantes, é como pode o direito comandar quando os livros doutrinos não nos dizem o que fazer. Né? Eu botei aqui livros doutrinos, mas botar também o direito no sentido estrito de leis e comandos por portaria, qualquer coisa assim, né? Tudo que a gente imagina com direito, assim. Né? Quando nenhuma autoridade específica disse o que a gente vai fazer num momento específico, como é que o direito comanda? Né? Aqui, daí eu quis dizer, porque eu não lembro se ele fala, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a legislação, né? Eu queria adicionar isso, né? Como pode o direito comandar nossas vidas, mesmo quando as leis, decretos, portarias, decisões passadas, né, tratam daquilo que a gente leva em juízo. Então, a hipótese do Dworkin é que o direito pode comandar ou ordenar que se faça X mesmo que a lei, e os livros de direito silenciam sobre X, porque o raciocínio jurídico é um exercício de interpretação construtiva. Acho que agora está escrito certo, né, João? Eu não sei. Mais claro, assim. Então, né, ele fala também porque o direito consiste na melhor justificação de nossas práticas jurídicas. Agora, eu acho que é o direito, né, enfim. E porque consiste na melhor narrativa que... Ai, tá escrito... Bah, gente, tá muito, assim, do inglês. Né? Alguém que não sabe traduzir, escrito assim, né? Na melhor narrativa que faz as nossas práticas jurídicas o melhor que elas podem ser. Tem um certo comprometimento aí, eu acho que ele já é claro, assim, né, que parece que ele entende por uma interpretação específica a respeito de tudo que a gente vai ler, né? Então, enfim, acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir depois. Ele também oferece, né, os argumentos dele contra o positivismo jurídico. Aqui TRS é Taking Rights Seriously, a gente botou ali em cima, que é levando direitos a sério, né? Ele fez, a gente leu alguns parágrafos que seriam relevantes para a gente também, antes de voltar. Quem quiser lendo, gente, a gente tem um cronograma lá no site, que é o cronograma passado. Né? Quem quiser ver. Não são muitas coisas, a gente que demora mesmo para ler tudo. Mas, então é mais fácil de vocês entenderem do que a gente está falando, caso vocês não tenham, assim, nenhum contato e queiram buscar isso, tá lá no site. São 3 capítulos, eu acho só. Mas, enfim. Lá em Taking Rights Seriously, ele procurou criticar o positivismo jurídico, apontando como os juízes se sentem obrigados a conferir o que chamou de força gravitacional às decisões passadas, né, e encontrar uma correta a casos difíceis. O que, para ele, completaria com a tese da discricionariedade do positivismo jurídico, que, segundo ele, né, é uma tese que separa direito e moralidade, acho que a gente pode falar assim, e daí, consequentemente, não pode haver uma resposta da discricionariedade. Nossa, eu falei tudo errado. Da discricionariedade é a tese, né, que, aqui, ó, segundo a qual não pode haver uma resposta para casos difíceis. Ele tira isso da ideia, assim, mais ou menos, vou falar em termos muito abrangentes, de que quando o juiz vai decidir algo por positivismo jurídico, a gente tem aquele capítulo do Hart sobre isso, eu acho que é o 6º e o 7º, não lembro agora. Segundo o qual, quando um juiz ele decide algo e não tem uma decisão, né, tão clara, a linguagem, por causa da linguagem ser mais ou menos aberta, né, a textura da norma, ela também é, em um certo sentido, aberta. Né? O Kelsen também fala, naquele último capítulo, de várias 8 páginas,
né, que ele tenta demonstrar também que o direito tem uma certa moldura, e dentro dessa moldura existem várias respostas possíveis, sem falar das respostas que existem fora da moldura, né? Então, essa tese da discricionariedade que o positivismo defende é que não existe uma única resposta correta, né, como consequência do fato de que a linguagem é aberta, né? Ela pode ser aberta em alguns casos. Eu não sei se fez sentido isso, se eu expliquei de uma maneira mais ou menos assim, correta com o que eles defendem, mas de qualquer maneira, então o Dworkin, ele não gosta dessa, ele parece não gostar dessa consequência que a tese de sexualidade acarreta também, né? Porque se a gente entende que ela é verdadeira, a gente entende que é verdade que os juízes, eles não estão necessariamente comprometidos com um certo tipo de resposta, e para o Dworkin era relevante saber quais direitos nós temos. E o positivismo jurídico, por causa dessa tese e outras coisas, não conseguiria nos responder quais direitos nós temos, né? Que é uma coisa que ele fala nos livros que a gente já leu. Enfim. Mas aqui vai estar de novo, de forma mais clara, talvez, e mais devagarzinho para a gente entender. Já nesse livro, Dworkin procura enfatizar o caráter interpretativo do raciocínio jurídico também como uma crítica, né? Então, a crítica ao modelo do ataque ao positivismo enquanto teoria que defende o modelo de regras, que era aquela crítica do modelo de regras 1 e 2, do Dworkin, para um outro tipo de padrão normativo, que seria os princípios e as políticas, que ele coloca dentro dos princípios também, que a gente leu, né? Agora ele vai tratar de críticas à própria abordagem metodológica do positivismo, né? Que a gente vai ver, e não precisa mencionar agora para não complicar. Mas só para vocês entenderem, assim, quais que a gente está falando. Então, já no prefácio, ele reitera que dizer haver uma resposta correta, porque é uma coisa que ele ainda quer nos demonstrar que é possível existir, e daí ele elucida em que sentido demonstrar que é possível existir. Não significa provar ou ser capaz de convencer a todos que para todo caso é possível demonstrar uma resposta correta. Sim, isso parece esquisito, mas o que ele quer dizer, assim, no entendimento, é que uma coisa é dizer que existe uma resposta correta, existe, antes do juiz proferir uma decisão, existe um direito num caso difícil, vamos dizer assim, e que, na verdade, isso não implica dizer que é possível convencer a todos esses juízes, ou colegiados juízes, ou todas as pessoas, que essa X ou Y é a resposta correta. Eu não sei se isso ficou claro. Mas, enfim, o que ele quis dizer é que existe. Aí tem um problema, porque parece que ele está tendo um comprometimento assim, muito forte, né, num certo sentido, com uma tese metafísica. Mas ainda ele está dizendo que não é nenhum comprometimento com uma tese metafísica e nem com uma tese epistemológica sobre a possibilidade de acesso à justificação de toda a resposta certa. Então, ele faz uma ressalva. Depois a gente vê isso com muito mais calma, mas eu acho que é interessante de ver o que ele vai tratar, né? Porque é o que ele fala no prefácio. E também ele fala que, na verdade, cadê que eu me perdi? Mas apenas um comprometimento com uma tese sobre a objetividade de juízo sobre a moralidade sobre o direito. Tá? Também, essa tese sobre a objetividade da moral, para ele, não parece, pelo menos, implicar qualquer compromisso com uma tese metaética, né, que nega disputa sobre objetividade da moralidade. Né? Então, a ideia é que, assim, vai ser um pouco mais fácil de entender depois, eu acho, mas só para a gente deixar um pouco mais claro, ele não vai partir desde o começo de uma tese metaética para dizer, assim, que a moralidade é isso ou aquilo, né, que a gente tem que entender a moralidade sobre uma perspectiva específica. Não, ele, na verdade, se abstém de deixar isso, assim, pelo menos como um comprometimento específico. Mas ele fala, isso, assim, isso é mais ou menos o que eu quero propor, assim, a gente tentar entender por que ele começa a falar sobre moralidade dentro de um livro de teoria do direito, a partir, quem sabe, dos pressupostos que o Dworkin parece ter colocado desde o prefácio. Uma coisa antes eu quero falar, antes de ler os exercícios sugeridos, é o que o Dworkin fala também no prefácio, eu não coloquei aqui, é que ele não espera oferecer uma superação, ou tipo, ele não vai deixar claro tudo que ele abandonou, e nem tudo que ele cedeu, e nem, tipo, ele não vai fazer isso. Ele vai só seguir em frente, assim, vocês que lutem para entender quais as coisas ele abandonou, quais coisas ele não abandonou. Desculpa, Emanuel, né, Dworkinianos, me perdoe. Mas, assim, ele deixa claro isso, né, então, pelo menos ele deixa claro que a gente que vai ter que, de certa maneira, tentar entender
se aquelas críticas passadas, quais ainda fazem sentido, quais ele desenvolveu, quais ele está abandonando, como parte, talvez, do exercício desse livro. Mas, de qualquer maneira, assim, pelo menos ele nos avisou. Então, os exercícios sugeridos que eu quero fazer são coisas que, para mim, são problemáticas. Problemáticas não em relação ao working, mas ao meu raciocínio. Então, por isso que eu coloquei como exercício sugerido para mim e, né, para vocês. Que são 3, eu acho, mas, enfim, esse Responda, eu fiz no estilo aquelas, se vocês entrarem e pesquisarem as provas que o próprio Dworkin aplicava, ou esses professores de Oxford, Harvard, etc., eles não fazem essas provas de história do direito como a gente costuma ter nas cadeiras de história do direito aqui no Brasil, que normalmente, pelo menos as que eu já fiz, é aquela prova objetiva que a gente relaciona um autor a uma ideia, apesar de que a gente acha isso extremamente valioso também, né? Mas eles buscam desenvolver também a nossa capacidade de elaborar sobre uma ideia, essas provas. Então, quando eu pergunto assim, responda-se o tipo de argumentação X, eu gostaria que a gente elaborasse sobre isso. O exercício sugerido nesse sentido não é exercício para vocês entregar, não é nada disso, é um grupo de estudos e pesquisa, é para vocês fazerem, se vocês acharem interessante. Eu estava até falando com o João, que é o tipo de coisa que dá um textinho, né, assim, ou pelo menos uma nota permanente muito bacana, que busca explorar justamente assim, né, assim, vejam, elabore depois disso, né, em vez de justifiquem, elabore. Responda esse tipo de argumentação a seguir está presente em O Império do Direito. Né? Se para Dworkin a existência de uma resposta correta no direito é uma questão moral, isso aqui é um raciocínio, tá? Né? Para Dworkin, a existência de uma resposta correta no direito é uma questão moral, já que o raciocínio jurídico é parcialmente o raciocínio moral. Talvez isso daqui não seja tão presente nesse livro, e assim, é isso que eu gostaria de propor, assim, né? Porque são coisas que a gente trabalha depois, e que a gente não quer trazer aqui agora, mas que muitas vezes, quando a gente vai ler o livro, e isso é uma coisa que, eu não sei, João, se tu lembra, mas a passagem que eu trouxe aqui, mais para baixo, deixa eu botar aqui, é essa parte. Ela está no prefácio, na introdução daquele livro do Bustamante, do André Coelho e do Salto de Matos. Eles trazem isso nesse livro, né, no livro de introdução ao Interpretando o Império do Direito. Então, assim, por isso que eu me perguntei, né, será que esses raciocínios, por exemplo, por juízos morais, deve se compreender juízos políticos, já que o direito é um ramo específico da moralidade político-constitucional? Isso já está no livro, né? Por que será que esses autores estão mencionando isso? Eu gostaria de tentar enxergar se essa ideia já estava no Dworkin muito antes de Justiça para Ouriços, por exemplo. Né? Porque eu até falei para o João, eu gostaria de colocar isso no prefácio, no meu resumo do prefácio, porque isso me ajuda a entender o livro. Porém, será que estava no livro, né, essa ideia? Será que para o Dworkin estava claro ou não estava? Então, ali também, ali em cima, tem outro, né, um pressuposto de sua teoria a teoria do Dworkin tratar juízos morais como parte do conceito do direito, ou o contrário, talvez, né, o conceito do direito como parte de juízos morais. É uma das razões pelas quais ele se opunha ao positivismo jurídico, né, uma teoria caracterizada, entre outras coisas, pela tese da separabilidade entre direito e moralidade, né, porque se um faz parte do outro, eles não são separáveis, né. Aqui, o segundo, esse tipo de argumentação não está presente, que são as duas argumentações que eu coloquei, explica o que você acredita que Dworkin estava querendo dizer, né, no sentido de compreender o ponto da argumentação, com isso que é uma frase que eu traduzi porcamente, né? A controvérsia sobre haver ou não uma única resposta correta é uma questão de moralidade. Tipo, se não tinha nada daquilo no livro, por que ele falou isso, né? Se essa ideia não estava clara. De que perspectiva, assim, ele fala isso e como isso é relevante para o que ele tem a dizer sobre o direito. Porque, o que isso esclarece a respeito do conceito de direito, dizer que é controverso sobre haver uma única resposta correta no direito é uma questão de moralidade. E a terceira é o que você entende que Dworkin tenta demonstrar com frases como a tese da nenhuma resposta correta, entendida como uma afirmação moral, é tão profundamente dissuasiva para o direito quanto para a moralidade. Tipo, por quê? Né? Em que sentido parece que a moralidade revela, ao menos no pensamento de Dworkin, algo sobre o direito? Agora elabore. Não, brincadeira. Esse é um exercício que eu quero colocar para mim, assim. Eu estou tentando pegar essas 3 perguntas e transformar elas em notas permanentes do meu sistema de tomada de notas aqui. Por quê? Porque eu acho que me ajudaria a entender esse capítulo, esse livro, e as ideias do Dworkin, mais em geral, assim, porque ele já começa o livro com essas afirmações,
Talvez ele vai nos explicar melhor, assim. Então, vamos contar que ele vai fazer isso. Mas talvez seja interessante se perguntar para saber o que procurar quando a gente vai ler o livro. Por que falar de moralidade no livro de teoria do direito se é óbvio, né, pessoal? Aqui eu estou falando de uma perspectiva que eu acho que não é seriamente necessário falar de moralidade no livro de teoria do direito. Então, acho que é visível, né? Mas existem autores que tratam. Então, assim, não tomem tudo que eu falo. Assim, para vocês pode ser claro, né? Mas se for claro, porque a Bárbara, para mim, é extremamente claro tratar sobre moralidade no livro de teoria do direito. Cadeiras de teoria do direito fazem isso na faculdade. Agora, elaborem. Por que é claro, né? Por que é claro para vocês? Porque às vezes é uma coisa que, assim, parece óbvia na nossa cabeça. Não, é porque é óbvio que quando os juízes tomam decisões, eles estão mais inclinados a decidir por argumentos morais e políticos do que argumentos de direito. Vamos supor que seja isso a resposta. Ok, mas elabora sobre isso, né? O que isso diz sobre a natureza do direito, né? Então, ela é uma prática essencialmente moralizada ou algo assim. Por que vocês acreditam nisso? Esse é o exercício, assim, em geral. Não que vocês têm que fazer, né? Então, eu finalizo a apresentação, assim, propondo esses 3 exercícios e sugiro, inclusive, que quem tem interesse em elaborar sobre eles de uma forma mais formal, pode mandar para a gente, que a gente até publica no site. Não vai servir de muita coisa, mas pro lado de vocês é interessante para quem está querendo começar e demonstrar que está produzindo coisas que não são só artigos, né? Hoje em dia isso acaba sendo bastante valioso porque eles são pedaços das nossas obras, das nossas pesquisas, de qualquer maneira. Então, assim, fica aí a proposta. E eu não sei como vocês entendem isso, porque logo desde o começo o Dworkin mete essas frases, né? O que elas nos explicam sobre o conceito de direito, o que elas nos explicam, né? Sobre o que o Dworkin quer dizer, pelo menos. Pode falar, João. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá. Eu queria... Só antes de... Eu tinha anotado 5 pontos. Eu não sei depois se alguém vai querer falar sobre um deles. Um é sobre a discricionariedade, um sobre a tese dar uma resposta correta, dois sobre essa posição do Dworkin relacionada à posição dele em relação à metaética, e essa ideia de que você tinha perguntado se essa ideia do direito como um ramo da moralidade política, se isso já estaria no Império do Direito, né? Antes, eu queria tocar num ponto que eu acho bem importante dessa obra do Dworkin, que a gente acho que vai vendo bastante, que é como, quando a gente compara o Dworkin antes do Império do Direito com o Dworkin, por exemplo, Uma Questão de Princípio, ou principalmente o Dworkin do Levando os Direitos a Sério, a gente não vê uma ruptura, a gente, inclusive, vê muitas linhas de continuidade, mas existe uma clara diferença de foco no que eu diria até na espécie de lente com a qual ele vai enxergar o positivismo jurídico de uma forma geral, né? Como a Bárbara tinha mencionado, o Dworkin do Império do Direito, do Levando os Direitos a Sério, que a gente chegou a ler, ele está muito mais interessado em mostrar vamos dizer, as falhas do positivismo jurídico no ponto, principalmente, de que ele não levava os direitos a sério. No caso, ele estava falando principalmente dos direitos, esses nossos direitos de fundos, nossos background rights, essas espécies de direitos morais que a gente tinha contra o Estado e contra a coletividade, e que eram não só moralmente vinculantes, mas inclusive juridicamente vinculantes, como eles eram juridicamente vinculantes e no que eles se fundavam. Essa é uma questão que ainda estava um pouco mais obscura nessa parte da obra do Dworkin, mas a resposta, eu diria que ele dá satisfatoriamente no Império do Direito, né, como a gente vai ver. Mas o foco dele estava muito mais em mostrar essa falha do positivismo, em ver esses tipos de direitos de fundo, ou então, principalmente, a falha do positivismo em ver um tipo de padrão normativo, que eram os princípios, principalmente, um tipo de padrão normativo que era logicamente distinto das regras jurídicas, né, para ele, pelo menos na leitura dele do que era uma regra jurídica pro positivismo, né?
Isso a gente pode conversar se a leitura dele era fiel. Eu diria que não, mas ela é útil para dialogar positivismo e não positivismo, né? Mas o foco dele parece mudar e vai muito mais para quem bate muito nessa tecla é o Ronaldo Macedo, mas ele não é o único. O Jaron Postema lá no exterior faz isso. Vai de um foco dessa existência de padrões normativos logicamente distintos que a gente depreende, vamos dizer, da fenomenologia judicial, né, do modo como os juízes se comportavam e não só se sentiam política ou moralmente vinculados àqueles princípios, mas, segundo eles, genuinamente juridicamente vinculados, né, muda desse foco para um foco na própria inadequação metodológica do positivismo, né, em explicar o direito. O positivismo ele não só não leva esses direitos morais, background rights, né, esses direitos de fundo, não são exatamente direitos morais, eu diria. Ele não só deixa de levar esses direitos a sério ou não leva em conta os princípios, porque um dos desenrolares desse debate, como a gente vai ver, a gente chegou a ver isso um pouco quando a gente debateu o levando os direitos a sério, mas um dos desenvolvimentos desse debate é justamente que o positivismo parece ter encontrado diferentes maneiras de levar em conta a existência de princípios, né? Mas o foco do Dworkin no Império do Direito muda para a forma como a metodologia subjacente, a abordagem do positivismo, não consegue explicar adequadamente o que é essa prática jurídica, como ela parece envolver sempre a reivindicação de interpretações não só sobre alguma norma jurídica específica, mas, inclusive, sobre qual é a própria natureza do direito, né? Isso que eu acho interessante e que ele já deixa mencionado aqui, mas ainda está muito sutil, e como a gente vai ver de forma bem, bem aberta já no próximo capítulo, né? Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais a gente achou melhor falar só sobre o prefácio, além de que a gente já ia demorar explicando o funcionamento do grupo, porque o próximo capítulo é um capítulo já bem, bem denso, né? Eu diria que é talvez o capítulo mais discutido do Império do Direito, junto com o capítulo 2 e talvez o capítulo sobre o direito como integridade, né? Mas o que eu queria ressaltar é que, ainda que exista essa diferença no foco do Dworkin, existe para mim uma clara linha de continuidade, né? Não existe por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, pegando um caso de um outro filósofo famoso, Wittgenstein, é um claro caso de ruptura, né, entre o Wittgenstein do Tratado Lógico-Filosófico e do Wittgenstein das investigações filosóficas. No Dworkin não parece ter isso, né? A gente pode pegar, por exemplo, como a tese da uma resposta correta ou da única resposta correta, que ele vai defender aqui, né? Já parece ter um paralelo muito interessante com o modo como ele defendia a existência de direitos independentemente de previsão legislativa, vamos dizer assim. Que no modo como ele dizia que eles estavam fundamentados numa interpretação apropriada das nossas práticas políticas, morais e jurídicas. E que, apesar dele apoiar essa tese, isso não queria dizer que a gente sempre consegue demonstrar a existência desses direitos, mas que na melhor interpretação possível dessas práticas, que melhor se adequa a elas e melhor mostra elas na sua melhor luz, vamos dizer assim, é possível a gente fazer a defesa desses direitos, né, vamos dizer assim. Eu acho que eu já estou acabando falando demais, mas eu não sei, eu depois queria falar um pouquinho só sobre essa questão essa posição peculiar do Dworkin sobre a metaética, mas eu acho que eu vou dar um tempo para, não sei se a Bárbara quer falar alguma coisa, e depois talvez a gente pode retomar esse ponto. Eu peço que vocês levantem a mãozinha, porque eu também não quero falar muito mais hoje. Eu não sei se o pessoal vai querer falar em função do seu primeiro encontro, mas assim, né, gente, se vocês tiverem dúvidas a respeito do capítulo, elas podem parecer, sim, muito toscas. Só que às vezes é a dúvida que a gente tem não sabe. A gente mesmo, né, ou nunca colocou a prova. A ideia é isso. Então, podem perguntar, podem comentar, né, podem fazer aquelas provocações também, ligar com a ideia de outros autores. A gente está aqui para isso. Senão,
Se ninguém quiser falar. Assim, é essencial a participação de vocês, né? Eu acho que isso tem que ficar extremamente claro, porque senão a gente não consegue desenvolver o assunto. Você não volta para o João falando agora de novo. E que ninguém quer. Mas enfim, João, continua. Então, se aparecer alguma mãozinha, a gente passa a palavra. Tá, eu queria então voltar só para o ponto essa relação do working, que começa a aparecer de forma mais clara aqui, e a metaética, e esse ponto da frase que a Bárbara tinha colocado lá no resumo, sobre o direito ser um ramo da moralidade política. Eu acho que a gente pode... vamos começar dando um passo para trás. Qual que é a problemática que a gente está discutindo aqui, né? Primeiramente, que essa expressão, direito como um ramo da moralidade política, ela é uma expressão bem... É uma expressão literalmente tirada da fase tardia da obra do Dworkin, do livro dele, o Justiça para Ouriços, né? O Justice for Hedgehogs. E eu diria que essa ideia, existe uma leitura na qual eu acho que a gente pode dizer que ela já se encontra no Império do Direito, mas não de forma tão explícita e talvez de alguma maneira mais contida, no sentido de que qual que era a tese central da moralidade do Justiça para Ouriços, né? Em outras palavras, o que é a grande coisa que o ouriço sabe e que a raposa não sabe, né? Que é a tese da unidade do valor, né? Que é, segundo ele, os nossos valores, eles não conflitam. Existe uma de outro modo, eles são coerentes de acordo com a melhor interpretação moral, a melhor interpretação construtiva desses valores, né? Dito em grossíssimo modo, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa tese, ela já se encontra de forma embrionária nas discussões do Dworkin que a gente vai ter aqui, no sentido de que existe uma conexão muito clara entre o modo como nós interpretamos nas nossas práticas morais e o modo como nós interpretamos as nossas práticas jurídicas, as nossas práticas políticas e a nossa própria cultura institucional. Dito de outra forma, é uma questão da interpretação construtiva apropriada dessas práticas, né? Essa é uma expressão que vai aparecer muito aqui, essa ideia de interpretação construtiva. A gente já chegou a falar dela nos outros encontros, mas para tornar as coisas, acho que talvez um pouco mais claras, a ideia de interpretação construtiva para o Dworkin é a ideia de que certos tipos de conceitos e certos tipos de práticas, elas são uma questão... o tipo de interpretação que elas requerem é uma interpretação que procura ver o objeto que ele interpretado como o melhor tipo de como um objeto que se assume que tem um valor, ou um ponto, ou um propósito, e que procura ver aquele objeto interpretado como o melhor tipo, o melhor exemplo do tipo de coisa ao qual ela é tida como pertencendo. Ou seja, uma interpretação que procura se adequar ao objeto. Eu, por exemplo, não posso falar de um livro como Moby Dick sendo um carro, e não um exemplo de uma obra de literatura, para ser bem esdrúxulo, né? Mas que não procura exatamente só fazer uma interpretação de dizer não sei o que o Melville queria dizer com aquele livro, mas uma interpretação que procura fazer daquele objeto, de Moby Dick, o melhor exemplo do livro que ele já é, vamos dizer assim. E isso, vamos dizer, a gente pode dizer, é a chave para se entender a natureza do direito, a natureza das nossas práticas institucionais e morais pro Dworkin. Isso já se encontra de como o direito se assemelha à literatura e no Nenhuma Resposta Correta, dos dois textos que a gente leu dele no Uma Questão de Princípio, né? E que aqui justamente vai ser expandida e vai se tornar a própria base metodológica a partir da qual o Dworkin vai procurar construir a teoria do direito dele, né? E, inclusive, a partir da qual ele procura criticar o positivismo jurídico. É isso que a gente pode entender, eu diria, como talvez a grande virada metodológica na obra do Dworkin, né? E
Eu acho que esse talvez seria, para mim, o ponto central do Império do Direito, junto com depois a própria concepção de direito que o Dworkin vai sugerir a partir dessa abordagem interpretativa, né? Que é a ideia, a teoria do direito como integridade, né? Mas eu acabei me desviando um pouco só para responder essa questão dessa ideia do direito como um ramo da moralidade política. Mas eu queria passar, então, agora só por fim, brevemente, sobre a questão a relação entre metaética e ética na obra do Dworkin. Bárbara, se quiser até colocar aquele handout de novo, só para eu contextualizar aquela frase que você tinha colocado. Tá lá para baixo, aquela sobre a tese da nenhuma resposta correta no direito é tão elusiva quanto na moralidade ou qualquer coisa assim. Acho que tá lá no final, né? Isso. Tá. A tese da nenhuma resposta correta é entendida como uma afirmação moral, é tão profundamente dissuasiva para o direito quanto para a moralidade. Esse é um ponto que a gente vai ver principalmente, eu acho que no último quarto do livro, mas que ela é muito interessante para a gente pensar sobre essa relação entre direito e moralidade no Dworkin e sobre como a gente interpreta práticas jurídicas e práticas morais para o Dworkin. Mais especificamente, o assunto ao qual ele está se referindo aqui é como, para ele, práticas práticas argumentativas como direito, elas não podem ser interpretadas de fora da própria prática. Vamos dizer assim, uma interpretação sobre o direito, e ele está partindo aqui de uma premissa que eu já falei, que é essa premissa que o direito, para ele, tem que ser ele requer uma interpretação construtiva da sua prática. Pelo menos é isso que o Dworkin vai falar nesse livro. Depois eu diria que ele dá uma refinada um pouco nessa posição, mas uma coisa de cada vez, né? Para ele, não existe uma interpretação do direito que tente se colocar de um ponto de vista externo a essa prática e não se envolver nesse exercício de interpretação construtiva dessa prática. Ela, se não impossível, eu diria que não é essa a posição do Dworkin, ela é explicativamente inadequada. Ela não consegue entender o que o direito realmente requer e qual é o conteúdo do direito propriamente interpretado. Isso, para o Dworkin, mutatis mutandis, vai valer também para a moralidade. A moralidade é um tipo de... A prática e o discurso da moralidade, ela não pode ser engajada de fora. Isso, eu já chegou a mencionar um pouco eu acho que no próprio capítulo na nossa discussão de como o direito se assemelha à literatura. Quem até se interessar, a gente tem gravação dos nossos... Acho que praticamente dos nossos últimos encontros nos últimos 8 meses. Então, quem quiser também dar uma conferida, tá lá no nosso canal do YouTube. Mas o ponto interessante é que, para o Dworkin, de forma muito resumida, uma frase do tipo: a escravidão é moralmente injustificada, é moralmente injusta, vamos dizer. E uma frase como: é objetivamente verdade que a escravidão é moralmente injusta. Semanticamente, numa questão de conteúdo, elas são intercambiáveis. Eu diria que dá para colocar nesses termos. Elas não têm um conteúdo, elas não estão falando sobre âmbitos diferentes. As duas estão falando sobre... Elas estão engajadas no discurso da moralidade, vamos colocar assim, na prática interpretativa, na interpretação construtiva das nossas práticas morais. Com isso, o Dworkin não quer negar, muito pelo contrário, que a moralidade não possa... que não exista objetividade, não exista verdade na moralidade. O que ele está querendo negar é que a gente possa construir, vamos colocar nesses termos, um metadiscurso para falar sobre a moralidade. Eu dizer é objetivamente verdade, ou então não existe nada
que funda nada na estrutura do mundo que fundamente que a escravidão seja moralmente injusta. Esse é um tipo de prática que dá para ser traduzida em termos morais. Não existe um discurso sobre... Não existe... ou seja, dito de outra forma, a metaética para o Dworkin, ela é metodologicamente inadequada, ou ela está falando, no fundo, também sobre moralidade e está propondo argumentos sobre a moralidade mesmo. Quando ela está falando que não existe nada objetivo no mundo que fundamente uma proposição como a escravidão é moralmente injusta, ou ao contrário, é um fato objetivo do mundo que a escravidão é moralmente injusta, ela está sempre engajada no discurso moral. Como que isso se relaciona com esse ponto? Agora, voltando finalmente para isso. É que para o Dworkin, tanto no primeiro caso, como, vamos dizer, esse ceticismo de que não existe uma resposta correta no direito, quanto essa ideia de que não existe nada no mundo que fundamente juízos morais de forma objetiva, essas para o Dworkin são duas formas de ceticismo externo a esses tipos de práticas morais e interpretativas, vamos dizer assim. E esse tipo de ceticismo externo é uma coisa que o Dworkin vai combater muito fortemente a partir do Império do Direito, mas principalmente lá no Justiça para Ouriços. Mas aqui a gente já vai ter muito forte isso. Ele faz essa distinção entre, vamos dizer, esse ceticismo externo e ceticismo interno. Mas a diferença para ele é que enquanto o ceticismo interno é uma forma de ceticismo que está dentro do jogo da moralidade, isso a gente pode discutir em mais detalhes para não ficar um negócio muito chato lá para frente, o que ele vai querer negar é que essa forma de ceticismo externo, que procura falar sobre o direito, procura falar sobre a moralidade, sem engajar no discurso da moralidade ou do direito, respectivamente, são metodologicamente inadequados. Porque a forma correta, a forma metodologicamente apropriada de se engajar com um conceito como direito, que é um conceito que está envolvido em uma prática argumentativa, é a partir de uma interpretação que procura, vamos dizer, uma interpretação construtiva que procura se engajar com a prática e interpretar ela em termos valorativamente robustos, procurando identificar o que ela realmente requer dos seus participantes, né? E eu acho que esse é o ponto central para a gente entender o que o Dworkin está propondo num primeiro momento do Império do Direito, e é a partir dessa ideia que a gente vai conseguir entender tanto a teoria específica dele da interpretação e a concepção que ele tem do direito como integridade, e como ele vê o positivismo jurídico e o pragmatismo, que são os dois principais alvos de crítica dele ao longo desse livro, né? Eu não vou entrar em mais muitos detalhes do que já entrei sobre esses pontos, porque eu acho que não vai ser tão produtivo quanto discutir eles capítulo por capítulo, né? Mas eu diria que essas noções são as noções chaves para a gente entender o Império do Direito, e eu diria até mais o resto da obra do Dworkin, né? Porque, como a Bárbara mesmo falou, e o Dworkin mesmo, de forma explícita, ao passo que existem teses no Império por exemplo, levando os direitos a sério, e numa questão de princípio, que são abandonadas, ou outras que são reformuladas, não existe uma ruptura muito grande entre o Dworkin dessas obras e o Dworkin do Império do Direito e o Dworkin do uma Justiça para Ouriços. Então, eu acho que para quem estava com a gente no semestre anterior e pôde ler esses textos, acompanhar isso, é muito interessante procurar traçar esses paralelos, né? Porque a gente vê que o enfoque do Dworkin muda, a abordagem, o contexto do qual ele está falando muda consideravelmente em algumas partes, mas eu diria que os pilares constitutivos da teoria dele continuam lá. Isso que eu acho que é muito interessante. E é isso também, senão eu vou acabar falando demais aqui. Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa, tanto referente ao grupo quanto ao capítulo? Senão a gente vai terminando. Eu queria
agradecer a todo mundo que teve e avisar aqueles que estão participando do nosso mini curso que esse é um dos únicos que a gente não está gravando. Eu tô tentando gravar ele em áudio, porque, na verdade, essa é uma das coisas, assim, que a gente gosta de disponibilizar online. A gente sempre quis que o pessoal que participasse, né, pudesse participar do momento, senão muita gente deixa de ir para assistir depois. Porém, eu sei que é importante gravar. Então, eu tô gravando em áudio. Eventualmente, eu vou subir esse áudio editado, um pouquinho editado, porque, né, ele tá um pouco problemático, porque eu não sabia usar o programa na hora. A gente vai conversar com o Lucas para ver se vale a pena começar a gravar nesse segundo dia, porque, na verdade, é só a gente que tem esse negócio de gravar no Meet, o Lucas Mioto, o professor, ele usa o Zoom, que, por enquanto, tá sem essa... No caso do Zoom tem, né, essa possibilidade de gravar, mas a assinatura do Lucas Mioto, não. Então, sim, só para avisar que dessa vez a gente optou pelo ministrante, né, tá mais ou menos sob supervisão dessas questões relativas à sala e tudo mais, né, até por um pedido do Lucas, né. Então, não sei, talvez algumas pessoas saiam prejudicadas disso, mas a gente ainda vai ter outros minicursos, né, e etc. Então, peço desculpas, mas quem sabe a gente conversa com ele para ver se no próximo dia a gente vai de fato gravar. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu não sei se tem perguntas a respeito do grupo, também podem fazer. Se quiser esperar o pessoal sair e fazer depois, a gente acaba saindo por último, eu e o João. Eu não sei se alguém ainda está sem acesso a alguma das coisas, né? O que é importante que vocês tenham acesso às obras, em primeiro lugar, pelo menos as obrigatórias. O nosso cronograma, acho que é essencial. Aquela listinha de coisas que eu enviei pelas matrículas, né? Da confirmação de homologação das inscrições, que é a página, acho que a maioria dos links. Vou pedir, como a Elisa mencionou, que vocês desconsiderem por um momento os prazos da obra coletiva, tá? Para a gente trabalhar isso junto. Os que já estão fazendo podem continuar fazendo no mesmo ritmo, porque eu acho que esses prazos ajudam, de alguma maneira, a ter datas de entrega. Éder, pode falar. Não, só para não ficar em silêncio, é porque a gente fica ouvindo assim, fica com vontade de falar, mas é só comentários bem rápidos, na verdade. Quando eu li lá a parte de uma questão de princípio, né, acho que é realmente de que maneira o direito se assemelha à literatura, sobre essa ideia do Dworkin, né, tratando de ceticismo interno e ceticismo externo, eu acho isso muito interessante, porque quando ele questiona, né, a possibilidade que, por exemplo, a pessoa que tenta articular uma ideia de um ceticismo externo, como se ela tivesse uma espécie de privilégio cognitivo que possibilitasse que ela conseguisse olhar o debate de fora e aí fazer afirmações metafísicas sobre a moral. Mas quando, na verdade, você percebe que isso não é possível e que, no fundo, quando uma pessoa faz uma afirmação sobre a moral, ela já está fazendo uma afirmação moral e não uma afirmação metafísica, e que, na verdade, esse privilégio cognitivo de sair de fora do debate moral e conseguir enxergar essa realidade sobre, digamos assim, o debate moral não é possível, eu acho que fica muito interessante. Eu acho que essa proposta dele é maravilhosa. Então, quando eu vejo isso e fico pensando nisso, eu acho, enfim, bem interessante. Em relação a uma outra coisa que o João até mencionou, né, sobre o modo como ele trata a relação entre o direito e a moralidade, eu acho que dá para vislumbrar assim, um aperfeiçoamento. Eu acho que no início, um pouco mais levando os direitos a sério, o Império do Direito também, é mais como se o raciocínio moral entrasse para que eu faça um raciocínio jurídico adequado, para que eu consiga chegar a conclusões acertadas sobre o que o direito exige, permite, obriga, enfim, proíbe. Para que eu consiga chegar a conclusões acertadas sobre isso, eu necessariamente preciso passar pelo raciocínio moral, né? Então, é como se, por exemplo, o raciocínio moral se encontra com o raciocínio jurídico, né? Existe uma confluência, porque para eu chegar no meu objetivo, que é fazer afirmações sobre o que o direito para elaborar proposições jurídicas acertadas. Só que aí, com o tempo, parece que não. Aí, né, já no juiz pluralista é como se ele enxergasse que não é que eu encontro o raciocínio moral político para chegar a proposições jurídicas, mas, na verdade, desde o ponto de partida eles já estão ligados, porque o direito está inserido dentro da moralidade política. Então, aí é uma afirmação mais ambiciosa ainda, né? Então, tipo assim, é interessante ver esse desenvolvimento, assim. É só isso, só queria fazer esses comentários, assim, breves, só para não ficar em silêncio.
Não, é bacana que traga isso, porque volta naquela questão de se ele realmente está se opondo, para mim, no caso, se ele realmente está se opondo à tese da discricionariedade. Quando ele fala que se não é possível demonstrar uma única resposta correta em todos os casos, às vezes me parece que você está querendo oferecer um contra-argumento à tese da discricionariedade. Esse argumento não necessariamente ajuda muito, né? Porque, claro, ele vai aprofundar ele e a gente vai poder discutir isso melhor. Mas no começo, quando ele começa a mencionar sobre isso, eu tenho a impressão de que ele está dando um argumento um pouco mais fraco do que ele gostaria contra a tese da discricionariedade, porque se não é possível demonstrar de fato, porque, né, seria extremamente, da parte dele seria muito, mas muito desproporcional fazer essa afirmação, que de fato ele nunca fez, de que é possível apontar quais são as respostas certas, convencer todo mundo de que aquilo é uma resposta certa. Só que isso, de certa forma, está só demonstrando que a tese da discricionariedade ela diz algo sobre a nossa realidade jurídica, sobre, né, sobre o direito em geral. Para mim, no começo. Né? A gente pode depois conversar melhor sobre isso lá adiante e vai ver que talvez é extremamente contrário. Ele consegue demonstrar como isso que eu estou falando é pura besteira. Enfim, eu estou falando desse ponto. Eu estou lendo ele de novo como se fosse a primeira vez. Porque eu li faz uns 3 anos e quis deletar, né, propositalmente, assim, algumas coisas que eu sei que ele vai falar lá mais para frente, para que eu possa reconstruir esses argumentos agora. Que antes eu lia muito por cima, então, né, não vale aquela leitura. Mas o Emanuel pode pegar a palavra. Tá, estão me ouvindo bem? Pergunta clássica que a gente faz, né? A gente vai voltar a essa discussão certamente, mas assim, eu acho que a grande crítica que se faz a Dworkin, talvez a maior de todas, é exatamente a tal da tese da resposta certa. Né? E que ele vai dizer isso, que, na verdade, o papel dos juízes não é criar o direito já existe, ele já é como se a gente imaginasse uma camada de pré-sal e que, por mais complexo que seja um caso, ele está lá e que o papel do juiz é encontrar, criar mecanismos para encontrar essa resposta. Essa semana eu estava tendo uma aula com talvez um dos críticos mais ferrenhos ao Dworkin, que é o Dennis Peterson. Você falar de Dworkin para ele é quase uma heresia, como um torcedor do Vasco elogiar o Flamengo, assim, não dá, assim, eu achei que eu ia ser expulso da aula. Mas porque ele tem essa percepção de que a tese da resposta certa do Dworkin seria uma espécie de compreensão metafísica do direito, no sentido assim, como é que eu explicaria, por exemplo? É como a Bárbara falou, é como se você dissesse assim, o aborto é moralmente certo ou errado? E em quais circunstâncias? Né? Por exemplo, uma pessoa que foi estuprada, ela é moralmente legítimo que aquela mulher opte por não abortar? Quando o Dworkin fala que existe uma resposta certa, e pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho trabalhado, inclusive na minha pesquisa, não é no sentido de que ele está preocupado com o resultado dessa deliberação. Pode soar meio estranho isso, mas assim, ele não está tentando afirmar que sim nem que não. Em tese, 11 juízes que agem com a integridade dworkiniana podem chegar a resultados distintos. Quando ele combate o positivismo e a ideia de discricionariedade, a percepção que eu tenho é que o que ele quer dizer é que, por exemplo, imaginemos no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Uma das grandes críticas que se faz ao Supremo Tribunal Federal é que são 11 ilhas. Cada juiz decide de uma maneira diferente, sem dialogar com o outro, sem ouvir os argumentos, sem considerar os precedentes da corte. Me parece que quando ele fala da teoria da resposta certa, é como se aquilo ali imputasse ao magistrado uma responsabilidade política e moral de dizer o seguinte: o direito não é aquilo que eu acho que é. Existe uma resposta que eu tenho obrigação de fundamentadamente encontrá-la. Não sei se faz sentido mais ou menos o que eu quero te dizer com isso, Bárbara. Assim, é porque o que você falou há pouco é a grande crítica que se faz a Dworkin. É exatamente isso. Diz, olha, Dworkin combate a discricionariedade e, ao mesmo tempo, ele está dizendo que tem uma resposta certa lá, como se fosse uma
um elemento da natureza. Você tem os prótons, os elétrons e tem os mórons lá, que são as respostas morais que estão lá e que você pega como uma fruta numa árvore e está lá a resposta certa ou não. Só que eu não vejo dessa forma. Eu acho que, na verdade, o que o Dworkin diz é o seguinte: olha, você magistrado precisa entender o seguinte: o direito não é aquilo que você acha que é. Existe uma construção coletiva do direito, existe uma construção coletiva dos valores morais, e você tem o dever fundamentado de encontrar essa resposta. A resposta certa é para dizer o seguinte: senhor juiz, você não vai criar o direito, você vai descobrir o direito, algo que já existe lá. A gente vai ter vários momentos para discutir isso, mas assim, eu sempre acho que essa é a maior e mais dura crítica que se faz ao Dworkin em qualquer circunstância. É a tese da resposta certa. Como se, na verdade, ele estivesse dizendo que a resposta certa é X ou Y. E eu vejo a teoria da resposta certa, a tese da resposta certa, não como uma tese de fim, mas como uma tese de meio. Não é propriamente dito, o Dworkin não está propriamente dito preocupado com o resultado, em dizer sim ou não, A, B ou C como resposta. Ele está querendo dizer o seguinte: é preciso ter uma forma de encontrar essa resposta, e essa forma imputa uma série de responsabilidades ao magistrado. Eu fico muito feliz quando as pessoas participam. Eu estava anotando uma coisa, e daí já passo a palavra para o João, porque eu também já falei muito. É que o Dworkin critica também no livro, acho que Levando Direitos a Sério, eu acho que é nesse. Eu vou fazer meu trabalho de casa e lembrar onde está isso. Ele critica essa posição sobre ele estar falando que é possível descobrir o direito. Ele critica essa posição também, eu tenho quase certeza que ele menciona. Só que aí eu vou ficar devendo em que perspectiva que ele fala isso, então não considerem tanto esse meu comentário. Eu vou só deixar como dever de casa para eu procurar na semana que vem, porque eu sei que a gente vai voltar a essa discussão. O que daí me parece um problema do que o Dworkin está fazendo contra a tese da discricionalidade, e, assim, um problema pelo menos para agora, nesse capítulo, né, nesse prefácio do livro, é que o positivismo, enquanto teoria, ele se pretende descritivo, né? E o Dworkin, se é verdade que o nosso Supremo Tribunal Federal tem essa posição, e eu acho que nós podemos concordar que o nosso Supremo Tribunal Federal tem 11 ilhas, eu acho que a tese da discricionariedade diz mais sobre a prática jurídica do que o Dworkin diz sobre a prática jurídica, porque o Dworkin está fazendo uma teoria, em certo sentido, então, normativa, né? E isso é bacana de colocar, assim, até quando é uma crítica, até quando o Dworkin... Porque, para mim, o Dworkin está se pretendendo descrever o direito. Ele não está só pretendendo fazer uma teoria normativa. Então, esse que é o meu problema com essa questão que ele coloca no livro, porque eu entendo que ele está tentando descrever a prática jurídica, né? Descrever quais direitos nós temos, então, e não só prescrever um papel para decisão jurídica para o juiz. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho e que talvez não seja verdade, mas é uma coisa que, enfim, vai ficar aqui nas minhas notinhas para que a gente possa continuar trabalhando sobre isso. Eu particularmente também, Emanuel, gostaria de trabalhar com o Dworkin agora no que eu penso para o meu projeto de TCC, porque, na verdade, meu TCC é só daqui a alguns, 2 anos. Mas, enfim, eu gostaria de começar, assim, mais ou menos pensar o que eu gostaria de trabalhar e passa por isso. Então, é uma coisa que eu estou colocando, assim, em perspectiva agora, lendo de verdade Dworkin. Então, por favor, me desculpem pelos comentários que talvez não façam sentido agora, nesse momento, e nem nos próximos. Mas já passo a palavra para o João, que é só isso mesmo. Só para comentar uma outra coisa, eu acho que a passagem que você estava procurando, eu sei que na tradução brasileira está lá na página 274, pelo menos, porque eu lembro que a gente caçou essa passagem pro Lucas também, se quiser dar uma olhada. Eu acho que era lá no contexto de que ele rejeita a dicotomia entre criação e descoberta do direito, é isso que ele vai rejeitar. Essa discussão sobre um lado, juízes... essa discussão que ele fala entre juízes conservadores e juízes liberais, sobre um lado está criando o direito e o outro está falando sobre descobrir o direito. Mas eu queria, sobre esse ponto do raciocínio jurídico no Dworkin e a tese da resposta correta, uma coisa que eu acho interessante, um dos desenrolares desse debate do Dworkin com positivistas sobre a tese
dar uma resposta correta, é como... Eu concordo bastante, justamente, que eu acho que para o do working, a tese dar uma resposta correta é uma tese metafisicamente descompromissada, ou metafisicamente leve, né? Ele não está querendo afirmar algo sobre... a tese dar uma resposta correta, eu acho que ela não tem nenhum comprometimento ontológico, realmente, do tipo... para cada caso jurídico C, existe uma resposta correta R, tal que caso jurídico CN tem uma resposta correta RN. Não é esse tipo de coisa que ele está querendo propor, né? E nesse sentido, o que eu acho que ilustra isso muito bem é um ponto lá do debate dele do working com o Russ, e aí eu vou fugir brevemente do Império do Direito, mas eu acho que tem uma razão para isso. É aquele caso que ele vai expor aquele caso hipotético. Ele, inclusive, não vai trazer um caso do mundo real, igual ele normalmente gosta de fazer, que é o caso da senhora Sorensen, né? Que ele vai dizer que, se não me engano, basicamente o caso é de uma senhora que ela começou a tomar um medicamento para, eu não lembro qual problema exatamente, um problema de saúde que ela tinha. Era um remédio genérico que era fabricado por, não sei, acho que talvez 11 empresas farmacêuticas diferentes. Ela não sabia de qual empresa ela estava tomando o medicamento, porque era um genérico que era feito por várias outras e distribuído. E existia um efeito colateral nesse remédio, da qual as empresas não estavam tão cientes na época. E isso levou a complicações de saúde dela. Eu estou contando isso bem de memória, então posso estar distorcendo alguns detalhes, mas a essência da coisa é essa. E de forma que ela não tinha como saber quem era responsável pelos danos na saúde dela, que eram danos efetivos, comprovados para os efeitos, para o bem do nosso raciocínio. De forma que a pergunta que ele coloca é algo na linha de: a senhora Sorensen, de acordo com... vamos dizer, não existia nada nesse ordenamento jurídico que colocava que, num caso como esse, a senhora Sorensen tinha direito à indenização. Apesar de, numa interpretação construtiva dessa prática, ela ter direito a isso, vamos dizer, de forma bem grosseira. A pergunta que ele coloca é: a senhora Sorensen tem direito à indenização? Ele vai dizer que tanto a teoria dele tem uma resposta clara a essa pergunta, mas que uma teoria como a do Hart, que se propunha descritiva e não uma teoria da decisão, que realmente assume uma diferença entre as duas, ele também tem uma resposta a essa pergunta, a essa proposição jurídica. E uma resposta muito interessante que é dada para o do working é a do Russ, que ele vai conceder que sim, uma teoria descritiva como a dele, por exemplo, que quer falar sobre a natureza do direito, ou a do Hart mesmo, elas têm uma resposta a essa pergunta, e o fim, vamos dizer, o resultado vai ser o mesmo tanto para a pergunta a teoria do working, quanto para a teoria do Russ, em termos bem grosseiros. Os dois vão dizer sim, a senhora Sorensen tem direito à indenização. A diferença é que pro do working, o próprio, vamos dizer, a gente já encontra no direito a resposta ao valor de verdade dessa proposição jurídica. Enquanto que pro Russ, isso é uma questão de, vamos dizer, é uma questão de extensão do direito de acordo com um raciocínio jurídico que ele não se depende só de uma análise do que diz o direito, mas é um raciocínio de acordo com o direito. É um raciocínio que é complementado por premissas morais, mas premissas morais do ponto de vista do direito. Eu acho que essa é uma diferença interessante, porque ela aponta para um fato que, para mim, é um jeito, talvez, de encarar esse debate sobre a tese dar uma resposta correta, que é, se a gente toma, e eu não sei nem exatamente quais são as consequências teóricas de se assumir isso ainda, eu estou pensando sobre isso faz algum tempo, mas se a gente assume, por exemplo, o que eu acho que é a interpretação mais plausível, inclusive, da tese da resposta correta, de que ela não é uma tese
é justamente uma tese sobre meio, de como interpretar o direito, de como ver a interpretação sobre o direito, não só como algo, como um vale-tudo, de que quando o direito silencia, vamos dizer, a gente não existe direito pré-estabelecido, vamos dizer assim. Eu acho que o próprio positivismo jurídico, ele pode, sem grandes perdas teóricas, assumir alguma forma de uma teoria, alguma forma de teoria da decisão, nos termos de uma espécie, vamos dizer, uma espécie de ficcionalismo jurídico, no sentido de que, ainda que não exista nada na natureza do direito que diga que existe uma resposta pré-estabelecida desse caso, porque o direito ele é um, vamos dizer, é um artefato institucional, um artefato abstrato institucionalizado, toda aquela coisa que o Ken Ehrenberg fala, e ele é incompleto, ele é uma criação humana deliberada. Apesar disso, a melhor teoria da interpretação que a gente pode assumir é uma onde as respostas que vão, vamos dizer, criar o direito adiante é uma que assume que as respostas, vamos dizer, como que eu posso colocar? As respostas aos casos jurídicos, em casos difíceis, ou em qualquer caso, elas requerem da gente uma interpretação construtiva dessa prática. Mas isso não quer dizer que a natureza do direito, que na própria natureza do direito, a gente já possa encontrar essas respostas. Isso é uma forma de, vamos dizer, de um ficcionalismo, porque ela assume que essas respostas existem para, vamos dizer, qual que é o termo? Pro bem de uma teoria da interpretação, mas isso não quer dizer que a gente tenha que assumir um compromisso ontológico de que essas respostas já existem num sistema jurídico específico, por exemplo. Eu acho que esse é um tipo de coisa que poderia ser aceitada por um positivista jurídico e, mesmo assim, ele manter de que o direito, uma tese da discricionariedade, de que, teoricamente falando, realmente não existem respostas corretas a esse caso, porque o direito não tem nada, ele realmente, o direito tem um limite, até aquela coisa, tese dos limites do direito, e nesse caso o direito silencia, apesar de uma interpretação, num raciocínio jurídico de acordo com o direito, essa resposta ser mais ou menos clara, assim, de determinar. É claro, em outras palavras, é claro que a senhora Sorensen tem o direito à restituição, nesse caso, por exemplo. Reparação, perdão. Mas esse é um caso que eu acho bem interessante, porque justamente vão ter muitos outros autores que vão encarar essa posição do Dworkin, da tese da uma resposta correta, por exemplo, como uma tese que tem claras implicações metaéticas, né? Queira ele ou não. Né? Esse é um ponto que eu acho que talvez a grande maioria dos teóricos da metaética bateram tanto no Dworkin, né? E para quem até tiver interessado, tiver tempo, se não me engano, eles gravaram todo o simpósio que teve no lançamento do Justiça para Ouriços. Um pouco antes de lançar, o Dworkin disponibilizou todos os capítulos do Justiça para Ouriços online para as pessoas responderem, e disso foi organizado um seminário com nomes como David Enoch, o Russ Schaefer Landau, todo esse pessoal da metaética, principalmente. E esse é um ponto que eles criticaram muito no Dworkin, essa espécie de quietismo sobre a metaética, de reduzir juízos metaéticos para juízos éticos, né? E esse é um ponto extremamente controverso, mas aí eu concordo com eu concedo pro Éder que é um ponto extremamente tentador do Dworkin, né? E ele está muito bem acompanhado nessa área também, o Thomas Nagel, que também vai dar resposta, ele vai concordar bastante sobre esse ponto com o Dworkin, mas eu não consigo deixar de pensar que é uma posição extremamente controversa do Dworkin, né? E que tem consequências para a teoria dele, tem consequências muito claras, mas, enfim, já estou falando demais também. Se alguém mais tiver algo para falar, senão a gente vai uma das primeiras vezes acabar pontualmente. Eu agradeço, pessoal, a todos vocês. Eu sugiro assim que vocês tragam questões para o próximo encontro,
Mesmo que sejam coisas muito básicas, às vezes a gente ouve outras pessoas falando e pensa que é muito complicado, mas na verdade é só uma visão do que o João tem, uma visão que eu tenho a respeito daquelas coisas. Hoje, entre nós temos um Dworkiniano, né? O Emanuel é um Dworkiniano bom, é um momento bom para discutir isso, porque ele com certeza entende melhor do que eu, né? E às vezes do que o João sobre, imagino que, né, sobre o João, sobre o Dworkin. Então, né, quem quer pesquisar do Dworkin, acho que é uma oportunidade muito boa. O Emanuel nem sempre vai estar conosco, então aproveita, né? Eu quero parabenizar vocês todos também pelos projetos que vocês... né, tem bastante gente que a gente sabe que tem projetos próprios em teoria do direito e pede que compartilhe conosco, né, para a gente puxar um saco lá no nosso site institucional. Quanto um último detalhe, tá, que eu esqueci mesmo de mencionar e que eu vou fazer o favor para vocês de mencionar na próxima reunião, a respeito do nosso grupo de pesquisa ser cadastrado no CNPq. Infelizmente, essa é uma das coisas que eu e o João não conseguimos fazer, porque depende que a professora Raquel faça a solicitação de cadastro perante a Faculdade de Direito. E a professora Raquel, quem conhece ela sabe que ela tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas eu vou dar uma insistida para que isso seja feito, para que vocês, né, tenham pelo menos os certificados e tudo mais vai ser feito, mas eu sei que vale bastante, né, essa presença lá no Espelhos de Grupo do CNPq para a gente ter um bolsista futuramente também, isso é extremamente necessário. Então, eu agradeço vocês desde já, tá, pessoal, pela paciência, principalmente quem está desde o começo conosco. Agradeço pelo interesse e espero que vocês gostem de participar do grupo, tá? Nós estamos à disposição no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, para eventuais dúvidas. Aqui também queiram ficar até, né, um pouquinho a mais que o pessoal puxar aí para conversar sobre alguma coisa. Estamos aí, tá? Nós temos uma série de materiais sobre filosofia, sobre teoria dos direitos também no nosso site, no nosso Drive, mais especificamente. E a gente lança algumas coisas, né? A gente está muito feliz em anunciar que a nossa tradução de o que é o ponto de vista interno do Scott Shapiro foi, finalmente, não só autorizada pelo Shapiro, que nos respondeu em tempo recorde, a gente enviou e-mail e respondeu, né? Mas também pela revista que a gente enviou, tá? Então, a gente já disponibilizou para o grupo é sempre o primeiro a ficar sabendo, né, das nossas traduções. Então, a gente sempre manda para vocês, mas também gostaria de publicar e saiu pela primeira vez. Então, também é uma satisfação poder ter compartilhado com vocês antes e, né, é um incentivo, de certa forma, para que vocês também façam. Né? O João, ultimamente, ele vê uma coisa, ele teria que estar fazendo outras coisas, ele vai lá e traduz um texto, assim, do nada. Então, é possível, né? A gente acaba... Podem mandar pra gente, que a gente gosta de comentar. Evidentemente, o nosso nome não vai ser lá, né? É de vocês a tradução. A gente gosta de comentar para que sugira, né, reformas no texto. Muitas pessoas, assim, são muito mais, vamos dizer assim, chegáveis, né, no mundo da teoria do direito. Por exemplo, Lucas Mioto, ele simplesmente fez comentários, acho que uns 500 comentários em todas as nossas traduções de um artigo dele. As pessoas, né, nos recepcionaram muito bem, então sugerimos que quem quer também produção acadêmica em tradução, chamem essas pessoas, traduzam textos dessas pessoas que a gente acaba chamando, que eles são, assim, queridos demais. Então, agradeço, pessoal, a todos vocês. Eu vou terminar o encontro agora, eu vou banir todo mundo da sala, mais ou menos 12:05, porque senão a gravação ela continua para sempre, né? Enfim. Então, pessoal, até a próxima. E é isso aí. Quem quiser ficar aí até o final, a gente dá uma guardada. Quiser fazer alguma pergunta que seja necessário para a gravação, eu vou fazer o esforço de até parar ela agora, tá? Então, até mais. E até semana que vem.